Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver nos vendo, nos assistindo ou nos ouvindo em qualquer plataforma de streaming. Mais um episódio do ProConnection Podcast e hoje com um convidado muito especial. Dentro do tema que a gente costuma conversar sobre empreendedorismo, alta performance, negócio, esse entende não é pouco não, viu? A aula hoje vai ser daquele jeito. Nosso convidado é o Felipe Vilaça e para eu não pecar e esquecer qualquer coisa, eu vou ler. Ó. O homem é formador de líderes, mentor empresarial e treinador comportamental, estudioso da psicologia, comportamentos e filosofia estoicismo. Eu nunca tive essa palavra e hoje eu vou aprender, viu? Felipe, Vilaça, já lhe perguntei, eu vou lhe chamar de Vilaça, né? Show de bola. Seja muito bem-vindo ao ProConnection Podcast. Obrigado, meu irmão. É uma felicidade estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos bater um papo, trazer aqui um pouco o pouco que a gente pode compartilhar aí. Espero que a gente consiga plantar uma boa semente aí na vida de quem está assistindo, ouvindo, e como você falou, que a gente possa chegar no coração e na mente e poder impulsionar a carreira das pessoas. Muito bom. O homem já começa com o pouco, né? Como se fosse pouco. Eu tava cansando só de ter o histórico dele, assim, mas enfim. Hoje a gente vai começar. Como vocês sabem, a gente começa com algumas palavras com os nossos convidados. Vilaça, aqui é o Bate seguinte: bola. eu vou soltar uma palavra e Tá. aí você diz o que vem à sua mente. Se der para responder com uma palavra assim, se não, com Sim. uma frase, mas Tá. objetivo. Tá bom. E a gente aquece esse nosso papo aqui. Certo. Coach. Eita. Precisa ser desmistificado. Boa. Mentalidade. Tudo. Tudo. É o início de tudo. Agora que eu fiquei curioso. Estoicismo. Não sei nem se falei certa a palavra. Fortalecimento. Fortalecimento emocional, eu diria. Eu vou querer saber mais sobre isso. Relacionamentos. Eu acho que é relacionamento, cara. Eu penso que está em tudo da nossa vida. Carreira, né? Felicidade, crescimento ou entrave. Boa. Relacionamento é isso. Líderes. Líderes. Líderes, eu acredito que a palavra que mais, quando você fala de liderança, servidão, servir. Agora eu lembrei, você falou isso, eu lembrei do líder maior, né? Independente de religião, de quem tenha, qualquer que seja. Jesus, é Assim, isso mesmo. não tem como. Maior exemplo. A história dele é um exemplo de liderança, né? Se você acredita ou não nos milagres, é uma outra coisa, assim. Ele como homem, né? Religião Como à parte, mestre, ele como como guia. líder, assim, quando você falou a palavra servidão, foi o que vem, né, assim, porque o core dele É isso. é servir, né? Vilaça, aí já pegando o gancho, você falou em líderes e a gente tá falando de servir aqui, eu vejo que você conversa muito com líderes, Sim, né? sim. Dando treinamento. Até antes de você responder essa pergunta, que você já até comentar o que você faz no dia a dia, assim, Uhum, nesse meio de mentoria, uhum. de treinamentos, mas já faz na pergunta, pensando em líderes, e o que é que você vê hoje como o maior desafio para um líder? Não em termos de negócios, de ganhar Uhum, dinheiro ou vender empresa, mas como quem está servindo a equipe, assim, uhum. o que é que você vê hoje mais de desafio para eles ou de dor para um líder que tem uma equipe, assim, o que é que você pensa sobre isso? É uma palavrinha pequena, mas muito poderosa. Ego. Ego. É, quando o ego do líder está no lugar da razão, quando o ego do líder toma o lugar do propósito, quando o ego do líder se posiciona mais do que a vontade de servir, de impulsionar pessoas, de desenvolver pessoas, o líder se perde. O líder se perde, o líder se coloca em primeiro lugar, quando na verdade, se a gente for falar de liderança servidora, o líder nunca está em primeiro lugar. A função dele é fazer com que as pessoas entendam como elas podem estar em primeiro lugar, se desenvolvendo, desenvolvendo pessoas. O líder, quando o ego está em primeiro lugar, ele, por exemplo, não consegue aprender algo que o seu liderado tem para trazer. Então, eu inclusive tenho uma tatuagem de um dos melhores livros que eu já li. Não sei se dá para a câmera pegar aqui, mas o ego é seu inimigo. Quando o ego ele está presente no ato de liderar, o líder ele acaba liderando, acaba colocando as pessoas numa posição que vai fazer bem mais a ele do que ao grupo. E
Tem um livro chamado O Espírito do Guerreiro, e esse livro ele conta algumas pequenas histórias sobre grandes líderes do passado. Leônidas, dos 300, Alexandre o Grande, Cleópatra, Marco Aurélio. E é interessante porque os 300, os espartanos, eles recebiam ao se formar, né, digamos assim, ao entrar por exército, eles recebiam um elmo, eles recebiam uma lança e eles recebiam um escudo. Se eles perdessem o elmo, tudo bem, a gente faz outro. Se eles perdessem a lança, tudo bem, a gente faz outro. Se eles perdessem o escudo, eles eram condenados à morte. Por quê? Porque o escudo protege o companheiro do lado. Era assim que se fazia a falange, a formação. Em seta, né? Isso. Então o escudo ele protege o companheiro do lado. No momento que eu perco o escudo, eu estou criando um lugar frágil no exército, na formação. Exatamente. Então, se eu perco o escudo, eu estou colocando a vida do meu companheiro em risco. Então, quando eles perdiam o escudo, eles eram julgados a ponto de serem condenados à morte, porque o grupo precede o indivíduo. Sim. E o líder precisa ter isso em mente. O grupo precede o indivíduo. Quando o ego está presente, por exemplo, o líder toma decisões não baseado na razão. Ele não é justo. Ele olha e ele escolhe aquilo que vai ser melhor para ele, ou ele acaba escolhendo entre duas situações, duas pessoas ali que estão num determinado problema, embate no time, ele acaba escolhendo aquela pessoa que ele gosta mais, e não aquela pessoa que está correta naquela situação. Quando você aborda esse tema ego, assim, na sua mentoria ou no treinamento, qual é a receptividade que você vê dos líderes, assim? Se mexer na cadeira, assim. Se treme tudo, né? Uns se mexem na cadeira, outros ficam estáticos olhando assim. Outros fazem. Talvez se enxergando naquilo, mas não querendo assumir. Porque o ego, cara, assim, não, o ego ele não é só o inimigo, tá? O ego ele existe também para, por exemplo, é o ego que nos faz criar expectativas, nos faz querer buscar novas metas, subir de patamar, né, crescer na vida. É o ego que faz tudo isso. Contudo, aquela frase, né, subiu a cabeça. Quando sobe a cabeça, essa questão da vaidade, a coisa se complica. Por exemplo, conheci ontem um cara que ele já foi dono de uma grande empresa aqui de Fortaleza. Uma barbearia. E ele, ontem, inclusive na CN, na igreja, a gente estava lá no Umbridade, e eu conheci, né, num bate-papo, e ele falando o seguinte, chegou um ponto em que ele precisou sair da operação, precisou sair daquela empresa, porque a empresa cresceu tanto, e ele estava tão envolvido, ele estava tão muito engajado naquele negócio de forma a ser quase negativa, que ele precisou dar um timing. Sim. Que ele estava em processo quase de burnout. E aí ele saiu, ficou um tempo fora, vendeu a parte dele e tal, tirou aquele sabático ali, e aí ele montou uma outra barbearia, pequenininha, desse tamanho, onde ele agora tá no operacional. Sim. Ele tá cortando cabelo, tá na mão na massa e tal. Ele tava dizendo que tava muito satisfeito, e que a gente conversando, eu participei junto com o pastor Luiz André no palco, né, do momento da conversa com o especialista, e a gente pontuou isso, a questão do ego. E ele, quando eu desci e tive a oportunidade de conhecer esse cara, esse empreendedor, ele falou, cara, se eu não tivesse com o meu ego bem trabalhado, eu nunca conseguiria ter iniciado um novo ciclo. Porque eu saí de uma... Era a maior barbearia de Fortaleza, eu acho que ainda é. Eu era dono, eu era um dos sócios dessa barbearia, e para recomeçar eu tive que ir para a mão na massa, eu tive que criar um negocinho desse tamanho. E eu tive que aprender a cortar cabelo, a fazer barba, a depilar e tal. Eu tive que descer muitos patamares, Sim. com muitas aspas, para poder recomeçar. Se o ego dele não tivesse bem trabalhado, isso não teria acontecido. Ele teria ficado enganchado e quereria já, ou chegaria ao ponto de burnout, porque eu não ia conseguir sair de lá, ou na hora de recomeçar, ele não conseguiria recomeçar com a humildade que ele precisava para recomeçar. E é interessante que quando ele faz esse movimento, que bota a mão na massa e aprende muita coisa que eu não sabia, ou se sabia, reciclou, quando ele volta a crescer, ele vai valorizar mais os funcionários dele, né? Porque ele dá valor que a pessoa está fazendo, Exato. Que ele fez há pouco tempo e sabe da dificuldade. Aquela frase japonesa, né? Quando você carregar a sua própria água, você vai saber o peso e o valor de cada gota que cai. Sim. Ouvindo você falar isso aí, eu fico imaginando como
o quanto bom é ter alguém para guiar em alguns passos. Uhum. Exemplo, esse que você acabou de comentar, talvez alguém tenha aberto muitos olhos para ele para a questão do ego, até vocês mesmos conversando. E aí eu fico imaginando não, fico pensando sobre esse tema, coach, Uhum. treinador de líderes, Uhum. que hoje no mercado, para uma fatia da população, por conta de alguns Uhum. coaches que entraram no mercado, tô sem nada a fazer, vou ser coach, ficou mal visto, né? Uhum. E, assim, eu queria entender o que é que você pensa, Vilaça, sobre isso, assim, como é que hoje a gente consegue desmistificar, até para quem vai contratar um coach, Uhum. contratar um treinador comportamental, como é que você vê o mercado Uhum. disso e como é que você desmistifica isso para os bons existem Uhum. e essa diferenciação que está no mercado? Vamos lá. Coaching é uma metodologia. É uma ferramenta entre várias que eu posso usar nesse processo de treinar pessoas, né? O coaching, ele acaba sendo uma metodologia que engloba ferramentas de diversas artes, vamos colocar assim, diferentes, como por exemplo, a maiêutica. Maiêutica é a arte de fazer perguntas. E através das perguntas levar à luz. A palavra maiêutica significa levar à luz, que inclusive é daí que vem a palavra mãe, no latim. Maiêutica, né? Trazer à luz, levar à luz e tal. Então, fazer perguntas. Fazer perguntas é uma técnica da psicologia, né? Que é usada na psicologia, o coaching usa também a questão de fazer perguntas e é sensacional. Qual é a questão? O brasileiro fez com coaching a mesma coisa que ele fez com a pizza, com o sushi, com o cachorro quente. Ele botou manga no sushi. Ele botou frango com milho na pizza, né? O cachorro quente ele botou purê de batata ou pirê de batata, não sei onde é que você tá, como é que fala na sua região, carne moída. Ficou mais gostoso? Com certeza. Não sei se você já teve a oportunidade de comer um cachorro quente nos Estados Unidos. Foi talvez uma das piores decepções gastronômicas que eu já tive na minha vida. Um cachorro quente seco, sem nada, É mais ou menos quando a pessoa come açaí daqui e vai comer do do Pará. Pará. Faz tipo isso, né? Mas o brasileiro fez isso com o coach, misturou um monte de coisa, porque o brasileiro é passional, o brasileiro é emocional. E o coaching, ele não tem necessariamente esse viés emocional. Isso foi invenção do brasileiro. O que não é, eu não estou dizendo que é ruim ou bom, eu estou dizendo o que é. O coaching é um processo de te ajudar de forma racional a sair de A e chegar em B. Entender quais os processos, plano de ação, estratégias, quem que pode me ajudar. É esse processo. O coaching é te ajudar a entender o melhor caminho para você conseguir chegar no resultado que você quer. Onde eu não necessariamente entro com experiência. Tipo, eu não necessariamente preciso ter realizado. Se eu tiver já realizado, é o melhor dos cenários. Diferente de um processo de mentoria. A mentoria é quando eu já tenho muito resultado em uma determinada área e eu posso compartilhar isso com você. Eu gosto de tratar a mentoria como se fosse um HD externo. Né? Você pega o HD externo, você pluga aqui, então você tem mais conhecimentos para alcançar um determinado resultado, né? É a questão do mastermind, né? Eu não sei se o termo é conhecido de todo mundo, mastermind significa mente mestra. O Napoleão Hill cunhou esse termo, né? Então, mente mestra é quando eu me junto com a sua mente, com a mente do Ricardo ali, para a gente poder pensar juntos na solução do problema desse copo. Então, são várias mentes juntas pensando nessa solução. Um processo de mentoria é quase isso, onde duas mentes, compartilhando experiências, tentam encontrar juntos um resultado aqui. O coaching é uma forma, existe coaching dentro da mentoria. Se o mentor ele tiver formação em coaching, é uma ferramenta. Né? Então, assim como todo profissional, existem os bons e existem os ruins. Todo, desde médico, Sim. marceneiro, tudo. Assim também é com coaching. Como é que eu escolho um bom coach, um bom mentor? Cara, resultado real. Não tem para onde correr. É resultado real. É ir atrás do histórico de resultados dessa pessoa. O que as pessoas que passaram pelo processo de coaching, ou de mentoria, ou de consultoria, têm a dizer sobre esse cara, sobre essa mulher. Né? Resultado. Sim. A gente sabe que nessa área do empreendedorismo, de crescer, de evoluir como líderes, como gestores, o resultado ele conta muito. O resultado é uma linguagem. É um fato a ser observado. Né? Vou dar um exemplo. Pablo Marçal. Polêmico do jeito que é. Mas você olha pro cara, tem resultado ali.
Ele de fato tem os carros que diz que tem, ele de fato tem as empresas que diz que tem. A forma como ele se posiciona ou não, aí é outra história, mas você não pode negar o resultado. Sim. E a forma que ele se posiciona é a estratégia dele. Tá dando certo Estratégia. assim. Quanto mais falam Ele mal, entendeu o mais tal do aparece. código lá, ele não falou, ele entendeu o código, meu amigo, e ele tá usando o código. Enfim, enxergar o resultado, buscar o resultado, é procurar por resultado. Minha Sim. esposa, esses dias, queria fazer uma tatuagem nova. Ela é apaixonada por Van Gogh. E aí ela. Vou fazer uma nova tatuagem e tem que ser Van Gogh. Meu amigo, ela ficou uns 3 meses procurando, olhando o Instagram. Aí ela ia lá nos. Como é que chama? Nas fotos mesmo, nos vídeos, ia ver o que. Procurava nos comentários para ver o que a turma falava. Sabe? Resultado. É olhar para o resultado, ver se você se identifica, se faz sentido para você ou não. Escolher hotel quando você viaja. Eu não sei você, eu não sei vocês, mas quando você vai escolher um hotel, uma das melhores coisas que você pode fazer é primeiro olhar a nota. Tem lá a nota, né? Sim. Na Booking, ou TripAdvisor, o que quer que seja, tem lá a nota, né? Hotéis.com, tem lá a nota. Depois que você olha a nota, 5 estrelas, 4 estrelas, 4,5, você tem que olhar o número de pessoas que votaram. Porque se for 5. Nota 5. Nota máxima, 3 pessoas votando, é melhor ter um nota 4 com 2.000 pessoas votando. Sim. Né? E aí depois você vai ver os comentários. Porque pode ser que seja nota 4, mas pode ser que o critério dos comentários negativos faça sentido para você. Não que faça sentido para você, porque, por exemplo, pode ter lá nota 4,5, 2.000 pessoas votando. Mas peraí, por que 4,5? Onde é que tá esse meio? Deixa eu ver. Aí o cara fala lá, muitas pessoas falando, o café da manhã é horrível, o café da manhã é você horrível. Isso é primordial. Isso é primordial, aí você não escolhe. Então é critério. Sim. E eu acho que o critério para escolher bons mentores, bons consultores, bons coaches, é resultado, meu amigo. É olhar para quem... Dentro do mercado, que eu percebo, Vilaça, é que primeiro entendendo essa diferenciação que você fez, né? Do coach, assim, é uma ferramenta, faz perguntas e não necessariamente a pessoa teve resultado para poder falar. Ele usa a técnica. Particularmente falando, eu acredito no coach que está, ao contrário, no mentor, vamos dizer assim, que usa a técnica do coach. Sim. Porque pegando o que você explicou do mentor, ele tem um Ele resultado tem o para resultado compartilhar. real, exatamente. Não quer dizer que quem é coach, que, vamos dizer, não tem o resultado, mas sabe usar a ferramenta, esteja errado ou que seja ruim. Mas mercado eu pra todo contratando, você. eu contratando, eu prefiro contratar um mentor Com certeza. que eu possa usar esse HD externo e ele use as técnicas do coach para fazer a mentoria. E aí tem um ponto importante que a gente precisa colocar aqui na mesa. Existem coisas que não é para mentor, não é para coach, não é para consultor resolver. Existem coisas que a terapia resolve. Isso a gente tem que pontuar. Por quê? Por causa da falta de regulamentação, e esse foi o problema da questão do coaching, quando deu o boom do coaching no mercado. Não há, não sei hoje, estou desatualizado em relação a isso, mas não sei se há uma regulamentação, um órgão regulamentador do coaching. Então começou-se a se utilizar nos processos de coaching, imersões e tudo mais, alguns posicionamentos, pontuar teorias, pontuar, né, verdades absolutas, que você não pode pontuar dessa forma. Por isso a importância de um profissional como um terapeuta, como um psicólogo. Porque existem coisas que sim, é a terapia que vai resolver. Sim. Não é coach, não é mentor, não é nada. Eu acho que até, talvez eu vá usar uma palavra pesada, mas já vi acontecer em treinamentos, em palestras que já vi. Eu acho que chega uma hora que ela tem uma forma irresponsável de puxar a pessoa para um cenário que teria que ser uma terapia, e você vê pessoas desabar emocionalmente em uma plateia que o coach não tem como personalizar ali para ela, e a pessoa não voltar e sair da palestra. Não fecha. Não fecha. Você ela abriu. Sai, exato. Ela sai achando que tá bem. Eu lembro muito bem de um episódio desse, em 2008, 2009, mais ou menos, com não vou dizer o estado, porque aí vai revelar até quem é, que na época ele não era tão conhecido e passou a ser conhecido nacionalmente. E era uma plateia considerável, devia ter 300, 400 pessoas. E ele puxou esse tipo de situação, assim, que quando você mais abre, profunda, você tem que estar muito próximo para fechar. Sim. E eu vi muita coisa ser aberta ali, assim, eu lembro muito bem que tem um amigo que estava
comigo nesse evento, e eu olhei para ele na hora dessa situação, e ele tinha perdido o pai há Uhum. pouco tempo. E o cara tá, e ele é um cara, é, vamos dizer assim, emocionalmente firme, assim, Estável. ele desabou. E aí como é que Uhum. você volta esse cara, assim, É. no meio de uma plateia? Você entra num processo que a gente chama de catarse. E aí Catarse é quando eu acho que isso, quando você coloca assim, que tem coisa que é da terapia, acho que acontece muito essa, não sei se o nome é falha, eu usei a palavra irresponsável, me responsabilizando pelo que eu tô falando, porque é o que eu acho, assim, porque você puxa, talvez porque impressiona mais quando você traz algo desse Não, nível, sabe o que né? que é? O cara entra, o cara que vai para um evento desse, o cara, uma mulher, enfim, ele tá com alguma coisa que ele quer trabalhar, ele quer tratar, por mais que ele não assuma. Então ele vai. Na hora que ele vai, que o palestrante, enfim, quem tá ministrando, começa o processo, é uma estrutura assim, ele puxa você um pouco para cima no início, e aí ele te joga lá para baixo, emocionalmente falando. E aí tu tá aqui embaixo. E aí ele tem lá as formas, técnicas, metodologias de puxar você de Trazer. novo pra cima. E aí ele encerra o evento. E você encerra em alta, que é geralmente quando ele faz o pitch. Sim. Você encerra em alta, você tá aqui em alta. Na hora que você tá em alta, você tá achando que ele resolveu muita coisa da tua vida, mas muitas vezes você só voltou pro mesmo lugar. Sim. Isso se você fecha, isso Isso se quer você dizer, tem consegue gente que fechar não o ciclo. subiu, Exato. ficou ali embaixo. Exato. Na terapia existe todo um processo. Por isso que terapia, por exemplo, quando você começa, não tem data para terminar. Sim. Né? Você começa, diferente de uma mentoria, que você fecha tantas sessões, o objetivo é esse e tal. Na terapia você entra e você, o terapeuta e você vão trilhar uma jornada. Porque Onde o cada objetivo passinho. é subjetivo, né? Exato. Na mentoria é mais objetivo. O objetivo é Isso, objetivo, né? Assim, isso. sendo redundante, mas a mentoria é muito aberta. Assim. Sim. Não, a terapia é muito um passo a passo do que vai acontecendo, né? Fica tudo muito aberto. Isso. E vai sendo trabalhado de forma muito. Com muita técnica, muita ciência ali aplicada. É uma jornada, é o terapeuta identificando na sessão 1 uma suspeita de alguma coisa, e aí lá na sessão 5 é que ele vai ter a certeza. Então é um processo. Sim. E Entendeu? aí você falando isso, Vilaça, eu tava pensando aqui o quão diferente deve ser quando você vai pesar os profissionais ter um mentor, por exemplo, que tem uma Formação em formação em psicologia. psicologia, né? Porque aí eu acho que é meio que inevitável que algumas coisas são abertas numa mentoria e quem tem essa habilidade da psicologia tá ali bem. E aí, cara, é muito bacana você tratar isso, porque assim, a gente entra numa seara, quando a gente fala de mentoria, as pessoas pensam em quê? As pessoas pensam em liderança, resultado, empresa, empreendedorismo, quero melhorar a minha gestão. Não dá pra fazer nada disso se você não trabalhar isso aqui, ó. Se você não trabalhar a Sim. mentalidade. Mentalidade é tudo, como a gente falou no começo. Você perguntou, mentalidade? Cara, é tudo. É tudo. Né? Deus e mentalidade. Né? Inclusive, estudar as escrituras é trabalhar a mentalidade. Né? Então, a mentalidade, ela é um cara, por exemplo, que começa, ele entra porque ele quer ser o melhor líder na mentoria, né? Mentorias que eu faço, por exemplo, desenvolvimento de liderança. Ele quer ser o melhor líder e aí ele começa a mentoria. Durante a mentoria, ele vai ser confrontado com uma série de questões que fazem ele começar a enxergar que não é o time que é ruim. É ele que precisa se trabalhar. Eu não consigo liderar ninguém se eu não estiver bem comigo. É muito difícil. Porque o líder, acima de tudo, ele tem que ser exemplo. Sim. Então, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou desenvolver pessoas? Como é que eu vou ser exemplo às pessoas? Como é que eu vou ser inspiração? Como é que eu vou poder cobrar se eu não estou tendo congruência com isso? Então, na mentoria, por exemplo, de liderança, o cara é confrontado diversas vezes de olhar para si mesmo. E aí, o mentor que tem as habilidades de psicologia, por exemplo, conhecimento de psicologia, ele consegue ajudar o seu liderado ou o seu mentorado nessas questões mais pessoais. Entendeu? Então, Identifica e já vai tratando pontualmente, né? Não fica nada aberto. E aí entra a questão da responsabilidade do profissional, chegar para o mentorado e falar, cara, você também precisa de terapia. Só a mentoria não vai te ajudar. E aí é responsabilidade. É maturidade do profissional de assumir que ele não tem a habilidade suficiente para resolver algumas questões e que esse trabalho vai ter que ser multidisciplinar. Isso não quer dizer abrir mão da mentoria. Isso quer dizer adicionar à mentoria um processo de terapia. Sim. Por isso a importância do mentor ter um terapeuta para quem indicar, por exemplo. Né? Porque você está tratando com um ser humano. E aí eu lembro de Jung, né?
Jung diz: conheça todas as técnicas, saiba todas as ferramentas, mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Nesse processo, o mentor ele tem que ter a sensibilidade, aí a experiência traz isso. E lógico, as formações, os cursos, hoje tem formação séria como mentor, como conselheiro, enfim. E você vai conseguir ter essa habilidade de identificar algumas nuances daquela pessoa que está ali na tua frente, que talvez precisem de um trabalho terapêutico. Muito bom. Né? Dentro desse, assim, vamos dizer, das ferramentas que o mentor, o coach pode usar, e aí trazendo o assunto que eu fiquei curioso, que eu nunca tinha ouvido falar desse Estoicismo. estoicismo, Filosofia estoica. filosofia estoica. Você nunca tinha ouvido falar mesmo, não? Nunca. É uma Interessante. palavra, hoje eu aprendi uma palavra nova. É, assim, legal, bacana. A estoica, parece que vagamente eu vi essa palavra em algum lugar, assim. É porque Mas- teve um tempinho atrás que deu algumas pessoas falaram mais na internet Sim, sobre isso, mas assim, deu uma... eu acho que a palavra estoica veio em algum lugar, mas Uhum. pensando assim, Alan, o que é estoicismo? Eu digo, como com garfo ou com colher? Assim, mas, enfim, o que seria? É uma ferramenta? Não é? É Como uma esse linha de contexto? pensamento, tá? É uma linha de pensamento. O estoicismo é uma linha da filosofia antiga, né? O estoicismo surgiu com um cara antes de Cristo chamado Zenão. Zenão da cidade de Sítio. Então era Zenão de Sítio. Zenão foi o primeiro pensador a olhar para uma determinada situação de adversidade e refletir sobre como aquilo abre portas para a melhoria. Por exemplo, ele estava fazendo uma mudança, ele era um homem rico, e o seu navio afundou, ele conseguiu sobreviver e ele ficou tranquilo, perdendo toda a sua riqueza. Ele olhou para aquilo e falou: bom, a divindade, o eterno, e esse é um ponto importante. As pessoas falam de estoicismo hoje, mas de uma forma muito superficial. Existe muita linha semelhante de pensamento do estoicismo com o cristianismo, no sentido de entender que existe uma força superior, né? Porque quando uma das coisas do estoicismo tem coisas que eu não posso mudar, tem coisas que eu não controlo. Estar bem, estar em paz diante dessas coisas é fundamental. Por quê? E aí não entram nessa profundidade ao pensar sobre isso. Se existem coisas que eu não controlo, não fui eu que defini, foi o eterno, foi o cosmos, foi a divindade. Então eu só tenho que aceitar, porque quem sou eu para achar ruim o que está sendo decidido? E aí o estoico é aquele que entende que diante de cada situação há uma oportunidade, há uma porta. Zenão de Sítio foi o primeiro que parou, ficou sentado na praia olhando para o navio dele afundado. Ele falou: ok, vamos seguir adiante, o que a gente pode fazer agora? E aí ele virou aprendiz de Aristóteles. Ele começou a estudar Aristóteles. E aí a vida dele, e aí ele começou a criar essa linha de pensamento estoico, que é uma linha de pensamento mais prática. Quando a gente fala de filosofia, muita gente liga a filosofia àquela coisa chata, livros pesados Sim. e tal. E não necessariamente é isso. A filosofia do estoicismo é uma filosofia que leva a desenvolver o autocontrole. Tem a ver com autodomínio, tem a ver com coragem, tem a ver com ser justo. São algumas coisas que valores do estoicismo. Razão, as faculdades racionais que você pode ter para lidar com cada uma das situações, a coragem de tomar decisões difíceis, de enfrentar o que o mundo traz para você, que você não pode controlar, né? Justiça, ter a capacidade de olhar para uma situação e entender: peraí, deixa eu pensar e não sentir, deixa eu pensar sobre Sim. isso que está à minha frente para entender o que é certo e errado aqui. Né? Então o estoicismo ele te coloca muito, ele trabalha muito a questão da mentalidade. O estoicismo é a linha base de pensamento da TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, Sim. que é uma abordagem da psicologia. O estoicismo foi a base de pensamento do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, dos estudos da inteligência emocional, por exemplo. Se você pega um livro chamado Antifrágil, do Nassim Taleb, o primeiro capítulo é sobre o estoicismo. Porque para falar do que ele fala no restante, ele tem que introduzir o estoicismo. A filosofia estoica, o pensamento, o poder sobre o que eu penso. Poder sobre o que está dentro de mim, não sobre o que está fora. Isso é estoicismo. Legal. Né? Eu trouxe alguns, só para a gente pontuar, eu trouxe aqui, por exemplo, esses 3 livros aqui, a gente pode falar deles já já. Esses 3 livros, eles falam
diretamente sobre o estoicismo. Diário Estoico, que são 365 mensagens, pensamentos rápidos. Por exemplo, você entra aqui, hoje é dia 14. 14, você vai lá dia 14 de maio. Aí tem lá, nosso bem-estar repousa em nossas ações. E aí você lê uma passagem estoica, Legal. real, e o desenvolvimento do autor. É muito legal esse livro. Pra Esse você ler todo desenvolvimento é explicando essa Isso, é uma é trazendo aquela linguagem de antigamente para hoje. para hoje, né? E, enfim, sobre liderança, o estoicismo, ele é... Todo empreendedor e todo líder tem que estudar pelo menos uma Legal. vez por semana o Há estoicismo. pouco na sua fala você colocou o estoico, e até eu vi aqui o diário estoico. Uhum. Quando você, não sei se a palavra é essa, adepto a essa filosofia, você se denomina como estoico? É isso assim, eu sou estoico? Ou não tem nada a ver? Não existe uma escola, não existe assim uma formação em estoicismo, tá? Mas você pode dizer assim, eu sou estoico. Ou essa frase Eu não... busco. Aí entra um ponto do estoicismo. Você nunca está formado por completo. Né? Então, eu sou estoico, é como se você tivesse rígido, finalizado, 100% sim, perfeito. tá Isso não pronto. existe. Para o estoicismo, para os estoicos, que é uma jornada que não acaba, assim como o autoconhecimento, o entendimento da mentalidade, da própria razão, do lidar consigo mesmo, né, do lidar com as adversidades, é uma jornada que dura a vida toda. Você tá... Eu busco ser estoico, eu tenho um comportamento estoico. O estoicismo pode ser uma linha de pensamento que me guia, entendeu? Eu acho que cabe dentro da... Eu costumo dar uma descrição entre você estar pronto ou preparado. Assim, às vezes a pessoa não assume um desafio porque se julga não estar pronto. Pô, talvez pronto você nunca esteja, né? Isso. Mas você está preparado. Então, Perfeito. eu acho que pronto eu não posso afirmar que eu sou estoico porque é como se fosse o pronto, né? Mas eu estou preparado para falar sobre. Tem um amigo meu, Valdezei, ele é meu sócio também na empresa, e ele diz, pronto, preparado e querendo. Pronto Sim. significa, tô pronto, aqui à disposição. Preparado, é isso, tenho o suficiente. E querendo, porque eu quero crescer, eu Sim, quero dar o próximo passo, quero a ir atitude adiante. ali. Legal. Dentro desse cenário de líderes, né, de gestor de equipe, acho que se a gente fosse fazer um podcast só de pontuar situações de uma equipe, daria tipo 24 horas de podcast, ainda não Gente, né? acaba. Tô falando de gente. Falar de gente não acaba nunca. E uma das que eu sempre tenho dúvida não, curiosidade de perceber, quando eu estou com algum líder assim, como ele trata a equipe ou como ele fala da equipe, porque tem alguns líderes aí, na sua próxima fala você vai, se tem contato com esse tipo de líderes, que assim, dentro de uma equipe você tem aquela pessoa que é uma porcentagem mínima que é extra ali, que quase você não precisa direcionar, talvez seja o próximo líder daquela equipe, eu sei que já é bem autossuficiente. Tem uma turma que, sei lá, mais de 90% ali, que é quem você precisa fazer seu trabalho de liderança, ficar ali no dia a dia direcionando, e tem lá aquele 1% vagabundo que aquele vai ter que migrar para outra porta ali. Mas eu percebo que alguns líderes, dentro desse contexto geral, de quem você precisa estar no dia a dia direcionando, tem essa dificuldade, porque assim, eu contratei o Vilaça para ele ligar esse computador. E eu digo assim, pô, o Vilaça não é mais menino, ele tem que saber isso aqui. E deixa o cara. E aí eu costumo dizer, cara, se ele fosse bom nesse nível, não precisava você estar aqui. Isso. Assim, não precisaria do gestor se todo mundo fosse autossuficiente. Então eu percebo que alguns líderes, não por preguiça, eu acho que por um mindset diferente, ele achar que todo mundo tem que ser autossuficiente. Sim. E perde a equipe, porque a galera vai fazendo trabalho errado. Presente. E acha, e até, eu já vi até algumas situações do cara ser um pouco grosso. Tipo, porque ele já repetiu aquilo algumas vezes, ele acha que o cara é burro ali e não vai repetir mais. E às vezes é só uma pessoa que precisa ser acompanhada um pouco mais próximo, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não existe time autogerenciável. Você pode ter um time muito maduro, você pode ter um time muito sênior, mas precisa haver o prestar contas, precisa haver os processos, precisa haver os dados a serem acompanhados, as rotinas, e precisa ter alguém, cara, se você pega, sei lá, se você chegar pro Gustavo Borges, né, um dos maiores nadadores, é da minha época, né, não sei qual é o nadador atual, se chegar pro Gustavo Borges e falar, Gustavo, quando o treinador não ia, quando o teu treinador não ia, o teu treino tinha o mesmo rendimento de quando ele estava na borda da piscina,
ele com certeza vai dizer que não. Quando o treinador não ia, ele com certeza vai dizer que o treino dele não tinha o mesmo rendimento do que quando o treinador estava na borda da piscina gritando no ouvido dele, acompanhando, observando, às vezes só quieto, Sim. mas tá ali. A presença dele faz diferença. É o arquétipo, é a Sim. identidade, né? Então não existe time autogerenciável. Outra coisa, um dos grandes erros que o líder comete, achar que todo mundo pensa igual a ele, achar que todo mundo sabe as mesmas coisas que ele e esperar das pessoas aquilo que ele faria. Sim. A boa liderança sempre começa na contratação. No momento que você contrata um cara para ligar esse computador, e isso é o que ele tem que fazer, você precisa, na contratação, ver se ele tem a habilidade para ligar esse computador. Se você não viu isso, o erro é seu. E aí entra o terceiro ponto. Todo erro do time, todo, absolutamente todo, pelo menos 50% é responsabilidade do líder. Pelo menos. O líder ele precisa sempre assumir a postura de ser responsável por cada comportamento do time dele. E essa é uma das coisas que os candidatos a líder e até alguns líderes não entendem. Que ele, como líder, ele está suscetível a precisar tomar porrada junto com o time dele. Tem uma frase que eu não lembro agora se é do Jim Collins, que diz assim: quando o meu time acerta, eu aplaudo. Quando ele erra, eu olho no espelho. E é isso. Existe. E aí entra um ponto importante. Culpa é diferente de responsabilidade. Tem culpados por algum determinado resultado. Tem culpados, as pessoas que estão ali à frente daquele processo e tudo mais. Mas a responsabilidade daquele processo é do líder, Sim. sempre. A pessoa até é culpado porque errou alguma coisa ali, foi culpa dele, mas e quem era o responsável para ver que se isso estava acontecendo de forma correta, né? Aí esse exemplo que você deu, né? Pô, já falei 10 vezes com o cara, o cara não muda. Aí você tem que analisar duas situações. Ou mudar a sua forma de falar. Será que você tentou todas as formas de se comunicar? Porque a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Sim, total. Não é do receptor, é de quem está comunicando. Então você, como líder, está comunicando direito? Será que você tentou? Você está batendo na mesma tecla do mesmo jeito? Né? Porque é aquela história, né? Fazer de novo, tentar de novo, não é necessariamente tentar igual. Sim. Então, existe mais alguma forma que você pode fazer diferente? Essa pessoa, ela tem potencial para continuar no teu time? Ela tem outros porquês de continuar no teu time? Se sim, o que você ainda não tentou para desenvolver essa pessoa? E aí entra o outro quesito aqui nessa questão, que é vontade. Será que o cara quer? Será que é para esse cara isso? Será que ele tem o talento para isso? Será que ele tem aptidão para isso? Porque o que acontece muito são muitos profissionais bons que são perdidos no mercado porque não são colocados na função certa. Sim. E aí é óbvio, tem a parcela de responsabilidade da própria pessoa de não se conhecer o suficiente, mas todos nós precisamos de um líder, pelo menos uma vez na vida, para chegar pra gente e dizer: "Ei, você é A muito melhor direção. fazendo isso aqui do que isso aqui que você está tentando insistir. Vamos tentar isso aqui?" Então, essa direção, esse recolocar, esse ajudar a pessoa a enxergar que ela tem um talento que às vezes nem ela sabe que tem, também é importante. E aí a vontade, voltando um pouco. O cara tem que ter vontade. O cara tem que estar querendo. Óbvio que você, como líder, tem a função também de estar ali plantando aquela vontade, mostrando, né, direcionando, mas tem gente que simplesmente não vai se desenvolver. Tem gente que simplesmente não está pronta. Tem gente que simplesmente não tem o potencial, ou não tem o propósito, ou não quer aquilo. Ou não quer. Entendeu? Eu posso levar o cavalo até o rio, mas não posso obrigar ele a beber água. Sim. Você leva ele até o rio. Quem vai decidir o que fazer tem que também ter a parte dele. Nessa repetição assim de comandos, né? Às vezes até achando que está acertando, do tipo, eu estou dando um comando aqui pro Vilaça, eu já falei 10 vezes, como você falou, comunicação é mais de como o outro entende do que você fala, né? Tem uma frase que eu não concordo, ou concordo em partes, que é quando diz: trate o outro como você gostaria de ser tratado. Eu discordo. Porque, assim, eu vou lhe tratar como eu gostaria de ser tratado? Sim, mas quem disse que você quer ser tratado como eu gosto de ser tratado? Aí, às vezes, eu lhe dou uma orientação, ou lhe dou um comando da forma como eu gostaria que desse para mim, só que não é a forma que você assimila. Quando a gente faz um treinamento envolvendo
testes e ferramentas de perfil comportamental, você começa a entender que muitas vezes você tem um perfil comportamental diferente do teu liderado. E tu tá tentando falar com o teu liderado de uma forma que para você não teria problema se Sim. alguém falasse contigo assim. E aí, você achando que tá acertando, não, eu tô tratando ele como eu gosto de ser tratado. Você tá achando que tá acertando, mas Exato, não. é outra pessoa. Eu trato essa frase, tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, ela só entra quando a gente tá falando de honestidade, de lealdade, de transparência, de respeito, né? São esses valores mais universais. Agora, no quesito comunicação, no quesito ajudar a pessoa a se direcionar a um objetivo, ajudar a pessoa a se desenvolver, eu tenho que tratar o outro do jeito que faz sentido para o outro, Sim. e não do jeito que faz sentido para mim. Por isso que o líder tem que estar sempre estudando sobre pessoas, porque as pessoas são muito diferentes entre si, existem perfis comportamentais diferentes. Tem gente que não recebe a comunicação do mesmo jeito que você recebe. Aí a gente vai lá para 5 Linguagens do Amor, não sei se você já viu, né, do Gary Chapman. É um livro espetacular, que tem ferramentas espetaculares, que foi feito para relacionamentos, casal, só que quando tu aplica isso com o teu time, você vai ver a diversidade, a pluralidade de formas de como as pessoas gostam de ser reconhecidas. Porque se a gente fala de amor, a gente está falando também de reconhecimento. Então, quando você faz isso com o teu time, por mais que não seja um relacionamento amoroso ali, você entende que aquele cara ali, ele gosta, por exemplo, de atos de serviço, como a linguagem do amor dele é atos de serviço. Ele se sente amado e reconhecido quando alguém, né, se presta a fazer algo que não precisava por ele. Então, você entende um pouco do perfil daquele cara, você entende um pouco mais quem é que tá ali. E quando você faz, você começa a entender por que você se comporta como você se comporta. E aí você começa a entender as falhas do teu próprio comportamento. É um processo constante, cara. E é interessante que para você enxergar que o outro precisa ser tratado de forma diferente, você precisa prestar atenção no outro, né? Claro. Que aí, assim, eu falo muito de negociação e tem uma das técnicas que é escuta ativa, né? Quando a gente está negociando, no geral, tende quando você está falando, eu estou começando a pensar no que eu vou Sim, falar você não de tá volta. ouvindo a pessoa. Você não está ouvindo. Eu só estou aqui pensando na minha resposta depois da sua. E negocia bem quem escuta mais a outra pessoa, assim. Eu costumo dizer que, cara, escuta sem pensar na sua. Sim. E aí depois você começa a repetir as últimas frases dele para começar a pensar no que você vai falar, assim, mais na frente. E dentro da gestão, eu acho que você trazendo isso de que ver como o outro reage é muito sentir e perceber, prestar atenção ativamente, com atenção, né? Assim, pô, como é que o Vilaça recebeu isso aqui? Se eu não prestar atenção, eu vou continuar de forma igual e você querer diferente. Na psicologia, existe um negócio chamado abstenção fenomenológica. Não tem que lembrar desse nome, mas é só para saber o seguinte, quando você entra em um processo de terapia, o terapeuta que está na tua frente, ele precisa colocar a identidade dele dentro de uma caixinha. Para ele ficar 100% disponível para te entender sem os julgamentos dele. Isso é difícil demais. E essa é uma habilidade que a liderança tem que ter. Tem que ter. Na hora que olha para o cara, na hora... como você falou, a escuta ativa, principalmente de uns anos para cá, por causa da internet principalmente, de toda a movimentação política, nós temos nos treinado, sem a gente perceber, que nós não estamos mais escutando as pessoas para entender as pessoas. Nós estamos escutando as pessoas para responder. Sim. Para guerrear. É sempre, pode reparar, é sempre uma competição. Na grande maioria das vezes que a gente, das conversas mais triviais que a gente tem. E aí parece que não adianta o argumento que a outra pessoa der, porque você não tá ouvindo. Você quer convencer do seu argumento. Exato. Ou você quer sair melhor. Sim. E aí quando você não tem mais argumento, você tira uma onda, você dá uma brincadeira para fazer a pessoa ficar num patamar abaixo do seu, entre aspas. O fato é que o líder, ele precisa fazer esse processo. A empatia, a compaixão, que é justamente me colocar disposto a sentir a dor do outro, né? A gente falou de Jesus no começo, a liderança de Jesus era baseada em compaixão. Total. Diferente do que é empatia, enquanto, por exemplo, eu tô aqui nessa cadeira e você tá no chão. Meu liderado tá no chão por algum motivo, sentado. Empatia é puxar uma cadeira aqui pro lado e falar, vem pra cá, senta aqui comigo. Compaixão é tirar minha cadeira e ir pro chão. Essa é a diferença. Então, quando eu me coloco numa posição de ter compaixão, eu tô me colocando vulnerável para poder entender a dor do outro, entender o outro, tentar entender o que acontece nessa cabeça aí. Para que eu possa encontrar uma forma de desenvolver essa pessoa, porque esse é o propósito do líder. A liderança servidora, se a gente for colocar, é desenvolver você. Sim. É fazer você... O meu maior triunfo
Meu maior mérito vai ser conseguir, através de mim, da minha servidão, fazer você se tornar melhor do que eu. E aí entra de novo o ego. É aí que os líderes tropeçam, é aí que entra toda a questão do. Agora, óbvio, né? Fazer você se tornar melhor que eu no processo de alcançar um resultado. Não é só desenvolvimento pessoal para desenvolvimento pessoal. A Sim. gente está falando de liderança. E liderança é fazer a vida das pessoas melhorarem a partir do alcance de resultados, de metas, de objetivos. Né? Eu vejo muito, Vilaça, de novo, não porque o líder quer ser ruim nesse Uhum. ponto, mas eu acho que ele está tão dentro do operacional, está tão dentro Sim. de talvez de não delegar, de não confiar em algumas coisas, que ele, aspas, não tem tempo para fazer esse tipo de gestão de entendimento, Uhum. de olhar a coisa mais no Uhum. geral. Como é que você vê a gestão do tempo hoje, assim, dos líderes? Cara, o líder que consegue trincar os dentes e saber que ele precisa dar tempo para os seus liderados se desenvolverem, ele vai tomar muita porrada na cabeça, metas não serão atingidas, porque ele está desenvolvendo e preparando pessoas. Mas quando a coisa começar a acontecer, vai acontecer de uma forma que ele vai poder sair do operacional. Porque ele está saindo ali, ele está indo para o tático, Ficou para o redondo. estratégico, ficou redondo, as pessoas compraram a ideia, as pessoas estão pensando melhor, porque essa também é uma função do líder, ensinar pessoas a pensarem. Né? Eu costumo dizer que o líder, ele direciona, inspira e ensina a pensar. Então, é interessante parar para pensar nisso, porque quando você consegue desenvolver a pessoa, quando você. Porque qual é a questão? O líder ele quer ser como todos nós. Todos nós queremos ser aceitos. Todos nós queremos receber aplausos. Todos nós queremos ser reconhecidos. O líder também quer isso. O líder também quer esse resultado. Né? Quando você é dono da empresa, você quer esse resultado em relação ao mercado. Quando você não é dono da empresa, você está no cargo de gestão, você quer esse resultado em relação ao teu diretor. Todos nós queremos isso. O teu liderado quer a mesma coisa. É uma coisa que todos nós queremos, sentirmos-nos importantes e reconhecidos. É. Por isso que muitos líderes acabam entrando na armadilha do operacional. Porque não conseguem dar tempo ao tempo a arriscar o desenvolver das pessoas. Porque tem pressa, porque querem logo dar resultado, mostrar resultado, mas é uma coisa para si. No sentido assim, meu time precisa dar certo, porque aí vão olhar para mim, meu diretor, enfim, meu sócio, vai olhar para mim como um bom líder. E aí você não desenvolve o teu time porque você não dedica tempo para isso. Sim. Óbvio, uma empresa para existir, ela precisa de resultado, ela precisa de número, ela precisa bater meta, precisa aumentar a margem, precisa diminuir o valor do CAC, tudo isso. E aí é preciso ter nesse processo todo pessoas que não são mais júniores, que são um pouco mais plenas, sêniores, para poder tocar uma parte do processo, enquanto você vai desenvolvendo o restante da equipe. É muito do modelo de negócio. Sim. Tem um empresário conhecido meu, amigo meu pessoal, que o modelo de negócio dele é desenvolver as pessoas do zero. Ele abre processos de seleção. Hoje ele tem uma imobiliária com quase 80 corretores. Nenhum é CLT, mas a cultura dos caras é um negócio absurdo. Assim. Você acha que os caras estão ali, né, que eles estão sendo pagos para fazer o fuá que eles fazem. Aquele negócio é lindo de ver. Assim, é uma aula de cultura. E todo mundo tá ali só por causa da liderança, da gestão e de como a liderança consegue fazer eles enxergarem a possibilidade de crescimento e de progresso dentro daquela empresa. Porque tem plano de carreira, tem possibilidade de expansão da empresa para assumir uma gerência, tem todo isso desenhado. Então você enxerga com clareza aquilo. E o modelo de negócio dele é pegar a turma do zero. Conheço já outras pessoas, outros empresários que não querem pegar ninguém do zero, que querem pessoas já, de certa forma, formadas. É pronta. Isso. E aí vai do teu modelo de negócio do que a tua empresa está pedindo. Né? E quando você trouxe isso de que tem horas que você não vai talvez bater a meta como poderia bater agora, porque você vai formar, é questão de muito imediatismo, né? Até Isso. para se vender. Eu sou um bichão, vou É. mostrar aqui o número e faz mal feito. Me veio uma. Eu já passei por 3 estados morando assim, transferência, e uma das unidades de negócio que eu assumi em uma dessas mudanças de estado, eu recebi a proposta, fui e no meio do acordo tinha
uma quantidade de meses de ajuda de custo, assim, Sei. que não era muito normal, assim, né? Sim. Beleza. Só que não me contextualizaram muito bem como era essa unidade de negócio, né? Uhum. Enfim, fui assumir. Umas 2 semanas que eu tava lá, eu vi O tamanho da bronca. onde eu me meti. Aí eu cheguei, chamei o gerente do estado, aí disse, cara, se for para fazer bem feito, eu não vou bater meta disso aqui por uns meses, velho. Aí ele, pronto, agora você entendeu por que essa ajuda de custo. Uhum. Tipo assim, o cara já Ele sabia, já sabia. se fosse para fazer, e eu fui para lá para isso, assim, Ele confiava no teu potencial de desenvolver. assim, ó, você vai e resolva. Aí foi o que ele disse, cara, agora resolva. É. Mas, assim, lógico que tem um tempo, né? Não era para ficar Não, ad claro, tinha um eterno. prazo, óbvio. Mas o que aconteceu é que depois de pronto, aí, assim, você sai A de coisa cena e roda a coisa total. rodou. Tanto é que eu saí e quem ficou no meu lugar, que foi preparado para ficar, até um tema interessante para a gente conversar, só até sobre delegar mesmo, Aham. assim, que eu vejo muita dificuldade da turma hoje. Saiu e a coisa Aham. fluiu, assim, porque aquele grosso ali de organizar tinha Sim. sido feito e você consegue gerenciar melhor sem estar no operacional, né? Uhum. Então, vocês falando de questão de meta, que não é como hoje. Normal eu contratei o Vilaça e até quem está ali contratando exige que você no outro mês já dê o resultado que Sim. outras pessoas em 10 anos não deram, né? Sim. Então, Sim. talvez até você recebe pressão para Essa falta de perspectiva de realidade, né? total. Alinhamento de expectativa, né? Porque, assim, a pessoa é igual o futebol. O Sim. time tá ruim, vai ser rebaixado, mas vai mudar o técnico, o cara vai ser campeão. Parece, saiu do último para ser Dá uma campeão. esperança, né? É, e é interessante que hoje eu vejo pouco esse lance de alinhar bem e depois que você assume, aí um ponto puxar para você compartilhar sobre o delegar mesmo, assim, porque eu acho que nesse processo, para arrumar a casa, eu lembro muito bem dessa, Uhum. eu precisei delegar muito para Sim. que eu ali ajudasse no operacional. Disse, ó, você entende muito disso, você vai ajudar nisso aqui, você entende isso aqui, porque senão você passa o resto da vida você dentro, não resolve, ou o contrário, assim, quem delega também demais vira Se afasta se muito. afasta muito e vira uma Isso. bagunça, né? Isso. Sobre delegar, assim, como é que você vê quem chega para você na mentoria, o processo? É uma das maiores dificuldades, é uma das maiores armadilhas, porque, de novo, entra primeiro a questão do ter que ver o resultado, né? Então o cara tá com pressa para ver o resultado e na cabeça dele é mais fácil ele fazer porque ele faz mais rápido, porque ninguém faz tão bem quanto ele, porque ele já sabe o caminho, então vai ser mais fácil ele mesmo fazer e tal. Só que nessa ele vai acostumando o time dele a sempre jogar as coisas no colo dele. Ele vai centralizando tudo nele, e aí tem gente que se sente o herói, né? Ah, aquela frase, né? Se eu sair, se eu viajar, não posso tirar férias que essa empresa não funciona. Meu amigo, se você fala essa frase, se essa frase é uma realidade da sua vida, você está completamente errado. O líder, ele tem que desenvolver o time, a cultura e os processos. Pessoas, cultura e processos. Pessoas, cultura e processos. Ele tem que desenvolver as pessoas, a cultura e o processo para que ele se torne irrelevante. Para que ele esteja ali para pontuar algumas coisas estratégicas e para que ele possa estar cuidando da expansão, do crescimento da empresa a níveis estratégicos, né? Agora, delegar é diferente de delargar. Sim, total. Você sair do operacional não quer dizer que você vai largar o operacional. Você dá um pulo ali de vez em quando. Até porque o time tem que te ver. Sim. Tem um empresário amigo meu que ele fala da técnica da benzedeira. Ele conta a história de que uma vez um empresário que ele conhecia, a empresa estava toda enganchada, o resultado, ele sabia que tinha potencial. Sabe quando você olha para a empresa e você fala assim, cara, eu não sei o que está acontecendo. Porque parece que a gente tem tudo, uma coisa não está rodando, né? E aí chegou uma pessoa para ele e falou assim, rapaz, vá conversar com essa benzedeira que ela vai. E o cara, desesperado, o cara caiu nessa, o cara foi. Chegou lá na benzedeira, explicou a situação, a benzedeira falou assim, ó, o que você vai fazer? Você vai, todos os dias, você vai andar na sua empresa em formato de cruz.
Você vai sair daqui, você vai para lá, você volta até o meio, vai para lá e volta para cá. Todo dia você vai andar nos corredores da sua empresa, na sua empresa, no galpão, no que quer que seja, em formato de cruz. Faça isso por um mês, todos os dias. Aí o cara, rapaz, não tenho nada a perder mesmo, vou lá. Vou fazer. Vou fazer. Aí começou. Pá, 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 pá. Aí ele fazendo isso todo dia, a turma começou a ver ele fazendo aquilo, os liderados. E aí ele começou a ficar meio desconfortável, mas ele queria fazer, porque a benzedeira disse que ia dar certo. Ele começou a ficar meio desconfortável e para dar uma quebrada no clima, ele começou a conversar com o pessoal. Ele começou a conversar com o pessoal, começou a conversar, deu uma semana, 2 semanas, todo mundo já tava, bom dia, seu fulano, como é que tá e tal, e o negócio. E ele já tava entendendo mais da história de cada um, trocando a ideia um pouco mais com cada um e tal, não sei o quê. Com um mês, a empresa já era outra. Com 2 meses, a empresa voltou a bater meta. Com 6 meses, a empresa cresceu, potencializou o resultado. É o andar no meio ali, ó. Pessoas, Tá cultura, estar próximo. E aí ele andava uma vez por dia e voltava para o estratégico. Andava uma vez por dia e voltava para o estratégico. Isso é visitar o operacional. E aí, óbvio, cultura. Cultura é o chefe invisível, é o líder invisível. A cultura é aquilo que faz a tua empresa rodar sem que você esteja presente. E aí é um encantar, né? É o encantar os seus liderados, é o encantar os seus clientes internos, é o fazer eles terem noção de pertencimento, de possibilidade de crescimento dentro da empresa, de engajamento em relação aos valores, e tudo isso vai mantendo. E os processos, que é o quê? Para o cara não ter que pensar nas coisas que ele não precisa pensar. Ele só segue processo. Então, desenhando isso, que parece simples, mas não é fácil, é uma jornada, você consegue trabalhar as pessoas a ponto de o teu delegar se tornar algo mais solto. Sim. E aí, de novo, delegar não é delargar. Você delega e você estabelece prazo. Alan, você consegue me entregar isso quando? Daqui a 1 semana. Quando for com 6 dias, você chega. E aquele Tudo certo nosso amanhã? movimento, tudo certo para amanhã? Isso é definir prazo, é acompanhar, né? É ver se está precisando de ajuda, está precisando de alguma coisa para aquele projeto? Estou aqui à disposição, como é que tá? Isso é delegar. Delargar ei, faz esse negócio. Faça aí. E aí nem E pergunta. aí, meu amigo, aí desanda. Aí desanda até porque as pessoas não sentem, como você não está próximo, como você não está presente, as pessoas não sentem liberdade de Sim. poder pedir ajuda, não sentem liberdade de chegar e dizer que está pronto. Não há essa conexão. E é preciso ter essa conexão entre líder e liderado. Né? E esse lance de prazo, né? Deleguei 7 dias, eu lá no sexto pergunto. Tem uma história até que certa equipe recebeu uma missão de entregar um processo em 40 dias. Né? Chegou ali nos 35 dias, eles entregaram. Depois, num certo tempo, voltou com um processo parecido e no mesmo volume deram um prazo de 20 dias. Chegou ali no 18, eles fizeram. Então, era o mesmo processo, entregou em 18, entregou em 35. Porque A gente usa todo o tempo. a gente costuma deixar isso para frente, né? Isso é do ser humano. E aí, assim, vem a questão de metas, né, na cabeça. Assim, eu vejo muito hoje metas, elas tomando não sei se a palavra é dimensão, assim, uma mensuração errada, né? Assim, porque você está com uma empresa, você tem ali, sei lá, 5 funcionários que queriam bater aquela meta. Acho que a meta é pensada naqueles 5 e não é pensada no tempo, que eu posso ter até 7, daqui a X meses, 10. Eu vejo que a meta ela é dimensionada errada porque é pensado muito no recurso que eu tenho hoje e não no que o tempo vai escalonar, né? Quando você conversa com seus líderes sobre metas, assim, você percebe dificuldade para eles falarem ou estabelecer meta ou é algo tranquilo para porque eles? a turma muitas vezes quer tirar a meta da cabeça, né? Quer do nada, olha, pensar no número e botar. Não, a meta ela tem que ser estruturada. Se você tem um histórico de resultado dos últimos meses, você olha ali os últimos 6 meses, qual foi a meta de resultado, qual foi a média de resultado, né? Em cada um dos meses você estava com quantas pessoas no teu time, faz essa... É um estudo, é uma ciência, é olhar para o orçamento, né? Enfim, é o orçamento do ano, né? Receita, né? Meta de receita do ano. Então, vamos lá, eu quero faturar esse ano, sei lá, 2 milhões. Então, se eu quero faturar 2 milhões, será que é real essa meta? Será que dá? Será que existe isso? Faturamos quanto ano passado? Estamos aqui no primeiro trimestre. É real esse negócio? Porque assim,
E também tem um outro viés, que é o pensar no como, é estabelecer a meta e pensar no como, do tipo, esse ano a gente tem que bater 2 milhões. Como? Sim. Vamos triplicar a equipe, vamos trazer uma consultoria, vamos criar um novo produto, bota mais produto na esteira de produtos e tal. Tem o como também. Vai muito do modelo do teu negócio, vai muito de como a tua equipe está preparada, de como você como líder está preparado para fazer esse processo. Agora, não pode ser do nada. E não pode ser de qualquer jeito. Eu acho que é nessa hora, Vilaça, que se coloca em jogo a liderança, por exemplo. A pessoa como liderado vê o líder ele colocando meta na cabeça. Não, e desmotiva, né? É total, porque assim, você tem uma remuneração variável que é de acordo com o seu atingimento da meta, mas o seu líder colocou uma meta que é inatingível. Sim. Aí que você já trabalha sabendo que não vai ganhar aquela variável que estão lhe Sim. prometendo. É muito ruim, né? Quando a gente vai olhar para a psicologia da motivação, a gente começa a ver alguns pontos. Por exemplo, talento. Né? Quando eu trabalho com algo que tem a ver com os meus talentos, eu tenho talento com pessoas, eu tenho talento com números. Quando a minha função tem a ver com meus talentos, me motiva. Perspectiva de progresso, de crescimento. Né? Nós nos sentimos motivados naquelas avenidas de crescimento que eu consigo perceber o progresso. Então, é um plano de carreira, né? Bonificação variável, né? Enfim, é que nem esporte, né? Você corre, eu imagino, né? Sim. Você, quando começou a correr, você fazia ali seus 5 quilômetros, aí depois você começou a tentar fazer 5 quilômetros para tempo. Aí você terminou os 5 quilômetros num pace melhor do que você tinha terminado aquele... Aí você dá opa, esse negócio dá certo. Na próxima eu vou fazer 10. Porque quem faz 5 faz 10, quem faz 10 faz 15, faz 21, né? Essa brincadeira eu vou parar em 42. Pois é. Então, nesse movimento... E por que você conseguiu chegar aos 42? Porque você foi vendo cada ajuste de meta que era possível. Não foi do nada. Você não começou com 5 km, eita, 5 km top, agora eu vou para os 42. Não foi assim. É um processo. E se tentasse, que nas metas existe isso, né? Tem os loucos que dá essa dimensão, ia quebrar a cara, né? Assim, Total. se tentasse... Podia até conseguir, mas passava 2 semanas ruim em casa, sem treinar, e aí perdia toda a evolução. É a mesma coisa. Então, o contato com o talento, a perspectiva de progresso, metas alcançáveis, quando a gente fala lá do SMART, né? Desafiadores, mas alcançáveis, né? Possíveis. Possíveis, dentro principalmente daquele espaço de tempo. Porque isso desmotiva. Agora, se você fez conta, se você viu que é possível, se você como líder sabe que é uma realidade que faz sentido, você pensou nos comos, mas o teu time está desmotivado, é tua função como líder ajudar eles a reconfigurar essa mentalidade. Para que eles possam entender também que é possível. Tem uma cena num filme que eu gosto muito, esqueci o nome do filme, que é de futebol americano, é um filme até que fala bastante de Deus. Não sei se é Desafiando Gigantes, acho que é. Que um técnico... O que atravessa o campo, Isso, essa cena é bem clássica, né? Que o técnico põe um garoto nas costas do outro, bota uma venda, e ele fica só... E o garoto dizendo, eu não vou conseguir, isso é doido, é muito difícil isso e tal, e fica aquela gritaria e tal, não sei o que. Quando ele tira a venda, ele andou do dobro que ele achava que não ia conseguir. Né? Então, quando a gente coloca... Não sei se você sabe, o Michael Phelps, o primeiro recorde mundial que ele bateu foi porque ele pulou na água e o óculos saiu. Não conheço a história. Ele pulou na água, o óculos saiu. Fechou o olho e já era. Ele só sabia que ele não sabia onde é que ele estava, o que estava acontecendo, ele só sabia que ele tinha que seguir o treino dele. Ele sabe o número de braçadas, então não iria se chocar, né? Isso, então assim, o primeiro recorde mundial que ele bateu foi desse jeito. Legal. Quando ele se cegou para suas limitações, que foi a mesma coisa que aconteceu com o rapaz. Às vezes o líder tem que chegar com essa possibilidade. Mostrar para a pessoa que aquilo que ela está pensando são os medos dela. São os medos de não ser aceita, os medos de não dar certo, é o medo do julgamento dos outros, é o medo de tentar e não conseguir. Porque a maioria das pessoas que não alcançam resultados é porque tem medo do julgamento das pessoas se elas se engajarem numa jornada e não conseguirem. Olha lá o doido, tentou e não conseguiu. Né? E a outra coisa é a não querer assumir responsabilidades que precisam ser assumidas para o sucesso. Então, o sucesso ele traz responsabilidades, o crescimento traz responsabilidades. Sim. Muitas pessoas não crescem porque não assumem, não estão dispostas a assumir a responsabilidade que esse crescimento pede. E aí quando a gente fala de meta, muitas vezes o teu time não está engajado porque ele acha
que vai dar muito trabalho, que não vai dar certo, e aí entra você como líder precisando remodelar aquela forma de pensar deles, mostrar que é possível. Já assistiu Top Gun novo? Não. Top Gun Maverick? Cara, é muito bom. É uma aula de liderança. Eles têm que fazer uma missão com os jatos lá e tal, e aí eles passam o filme todo tentando. Os melhores, assim, né? Os Estados Unidos selecionam os melhores pilotos para essa missão e eles passam o filme todo tentando, até que eles começam a desacreditar da missão e desacreditar do personagem do Tom Cruise, que é o capitão, que não vai dar certo. Todo mundo dizendo, não vai dar certo, a gente já tentou, eu sou o melhor, o outro eu sou o melhor também, e não vai dar certo, tal, não sei o quê. Aí eles estão um dia, aí rola lá um problema, né, e tal, eles se afastam, e aí eles estão um dia numa sala de treinamento, numa sala de briefing, de missão, e aí quando vê apita no computador um jato no ar. E aí, o que é isso? Quem é que tá no ar? Quem é que decolou e tal, não sei o que, quando vê é o Tom Cruise, né, o personagem lá, o Maverick. Deixa eu mostrar como é que faz. E aí ele consegue fazer em menos, no tempo que eles precisavam. E aí ele morre, aí ele recebe o respeito de novo. Cara, é uma cena linda, assim, é espetacular. Porque o líder, ele precisa ser esse que mostra que é possível. Liderar pelo exemplo, né? Exato. Ao mostrar que é possível, meu irmão, não tem desculpa que teu time dê. Entendeu? Aí até eu vou trazer só um parênteses para o início da nossa conversa, que é aquela diferença de quando você é um mentor com um histórico, isso, que você usa as técnicas do coach, ou você é um coach que sabe as técnicas, mas você não tem um histórico. Mas não tem resultado. O exemplo é muito forte. Né? Assim, cara, faça assim que eu já fiz e deu esse resultado. Total, meu amigo. Do que, faça assim porque nos livros... Se você tiver que seguir alguém, siga quem deu resultado. Quem deu resultado. Quem deu resultado, tudo bem, você tem que prestar atenção nos valores da pessoa, né? Aquela história, né? A que custo? Esses resultados foram a que custo? Também tem né? isso. Tem isso também, tem os valores, tem a do postura, jeito que tem você o caráter. do jeito que você atingiu, eu não quero pagar esse preço. Assim, Exato, meus pra mim valores não faz sentido. não se encaixam. Exato. Agora, se faz, escolha, né, os mentores, porque assim, uma coisa que eu ia falar no começo, eu esqueci de falar, você estava pontuando, eu lembrei. Todos nós temos mentores. Todos. Como assim, Vilar? Você não tem nenhum mentor que diz pra mim o que fazer? Tem, porque você olha vídeo no YouTube, você segue perfis de frases motivacionais ou de estratégias no Instagram, você conversa com aquele seu colega, aquele seu amigo que, né, que consegue te fazer pensar de outro. Não é um mentor oficial. E aí, se você puder, faz todo sentido você buscar um mentor com experiência, com estratégia, com intencionalidade. Porque você já tem mentores informais. Formalizar isso é fundamental. E escolher as pessoas certas. E você percebe no dia a dia o quanto isso é verdade. Né? Assim, quando você está com dúvidas sobre algum ponto, tem esse cara que você pergunta ou que você desabafa ali, cara, estou pensando nisso. Quando o assunto é esse outro. E assim, quando chega também para você, Alan, o que, é que você acha disso, disso? Então você percebe que você tem vários mentores e é mentor de várias pessoas no dia a dia, né? Eu comecei a correr há pouco tempo, dezembro, né? Comecei a correr com mais intenção, assim. E aí, alguma assessoria? Eu fiz durante um tempo a Santi Treinos. Aí o que aconteceu? Eu me lesionei. Porque eu fui acompanhar um amigo meu que já estava treinando há mais tempo, e eu tava treinando, correndo com tênis de crossfit, meu amigo. Então, assim, minha panturrilha foi embora. Minha panturrilha foi embora. Aí eu fiquei, lesionei 2 semanas de fisioterapia, de fortalecimento e tal, não sei o que, aí voltei devagarzinho. Essas coisas sempre aconteceram. Quando eu treinava crossfit, eu também dava o gás e, puf, me lesionava, aí eu voltava fazendo. Era o que me ensinava a fazer melhor. Eu aprendi a correr de verdade depois dessa lesão. E aí, por exemplo, quando eu me lesionei, eu comecei a intencionalmente conversar mais com pessoas que já tinham corrido seus 21, seus 42, para ouvir o que elas tinham a dizer. Já tinha feito o resultado. Não adiantava eu continuar conversando com as pessoas que estavam ali correndo 5, 6, 7 comigo. No momento que você está no fundo do poço, você tem que buscar as pessoas que já souberam sair do fundo. Já passou, já saiu. E o mais interessante, a maioria das pessoas que fizeram 21, 42 já se lesionaram de alguma forma. Então sabiam me orientar. Isso é ser mentor. Isso é você intencionalmente procurar um mentor. A mentoria é um processo reativo, onde eu vou até o mentor e eu tiro dúvidas. Eu uso aquela experiência, aquele conhecimento ali. Não é um negócio que vem até você. E esse é outro erro das pessoas. Esperar que venha. Achar que... eu acho que até quando você contrata
Achei que tá contratando uma solução de que amanhã você já vai ser outra pessoa, eu vou ser o melhor líder do mundo, eu vou dar o melhor resultado. Exato. Exato. E aí tem que estar disposto, é o que a gente diz, né, no início, tem que estar disposto a executar as tarefas, meu amigo, porque termina a sessão, você tem coisa para colocar em prática. A sessão é um ponto entre um sucesso e outro. Agora, esse sucesso e esse outro aqui só vão acontecer se você colocar em prática e a gente combinar na sessão. Se você não colocar em prática, porque é um processo seu, é isso que você falou, é muito, muito importante. Muita gente contrata a mentoria, e aí, óbvio, essa mentoria só começa por irresponsabilidade ou ingenuidade ou despreparo do mentor de começar uma mentoria sem alinhar isso. Porque o que a gente faz lá na FX? Quero caminhar com vocês no Mastermind, quero caminhar com vocês no Conecta, quero fazer parte da mentoria de vocês, gente. Opa, peraí. Uma coisa é o Mastermind, outra coisa é o processo de mentoria. Não acho que você vai entrar no Mastermind e você vai ter um processo de mentoria. São duas coisas diferentes. Esse alinhamento de expectativa é fundamental. Porque senão o cara entra esperando uma coisa e quando chega outra na mão dele, é um problema enorme. É. Ele não encontra o que ele foi buscar. E às vezes, quando você vai contratar, a pessoa não foi tão transparente porque estava ali precisando, claro. sei lá, ser contratado. Até remeteu quem corre e tenta correr sempre mais, roda e vira, tá na fisioterapeuta, né? E aí, na época dos 42, eu fui fazer o primeiro, fazia a do Rio, e umas 3 semanas antes, acho que foi umas 3, não, mais um pouco. Eu ainda ia chegar no pico que eu iria fazer um de 35, né? Eu tava ali 25, mais ou menos. Aí eu lesionei o tendão de Aquiles. Fui pra fisioterapia e tal. Só que assim, não tem como eu todo dia pra fisioterapia, assim, pra esse tipo de sessão, né? Então a primeira coisa que ela falou, nunca tinha ido, assim, ó, aqui eu faço isso e até a próxima sessão você vai fazer isso. Então na hora que eu chegar assim, foi o que você fez? Aí eu digo, fiz isso. Se eu não fizer, ela não é mágica. Total. Assim, o mentor faz essa correlação, ele vai dizer, ó, cara, você tem esse dever de casa. Você fez? Não Se fez, você não fez, tipo não assim, adianta não, a gente começar aqui, você só vai gastar a sua não, sessão. eu paguei, não fiz não. Não adianta. Não resolve. Assim. Mas assim, ela não vinha melhorar meu tendão se eu não fizesse o que tem que fazer em casa. É aquela coisa, né? Quem faz o que quer é criança. A gente faz o que tem que ser feito. Tem que ser feito. E aí é também função do líder, do mentor, quer não, a mentoria é um processo de liderança, né? Onde você se coloca como liderado de alguém que vai te ajudar a chegar no resultado. O líder, ele tem também esse papel de mentor. O líder, por exemplo, quando a gente fala de área comercial, os melhores líderes, muitas vezes, na grande maioria das vezes, são aqueles que são os melhores vendedores, que foram os melhores vendedores e se desenvolveram para ser líderes. E então, porque sabe dar resultado, sabe o que é ali o resolver um problema nas vendas, por exemplo, né? E quando o mentor chega para você e te diz, cara, para isso aqui acontecer, você vai ter que fazer X, Y, Z. Se tu não faz, aí é uma responsabilidade tua. Você tem que estar disposto também para entrar no processo de mentoria. Você tem que estar disposto a fazer o que precisa ser feito. Sim. Você trouxe um ponto agora, o vendedor estava ali batendo as suas metas, ele se tornou líder. Dentro desse contexto, eu tenho 2 pontos, né? De um líder que não prepara um sucessor, até com medo da sombra, né? Assim, Acontece muito. Eu tenho aqui um ótimo vendedor e eu não o preparo para a gestão, porque ele pode tomar meu lugar, algo pode do ser tipo, melhor que eu. pode ser melhor que eu, enfim. É um ponto que você pode colocar aí dos seus muitos mentorados. E um outro ponto é desse ótimo vendedor que não foi preparado, ele dormiu o ótimo vendedor e acordou um péssimo gestor. Isso. Ele foi promovido, mas ele foi promovido porque ele era o melhor vendedor. E aí é um erro da gestão. Porque nem preparou e colocou ali, né? Entra muito aí, delegar, preparar, mas assim, nesse ponto específico de um líder que tem medo da sua própria sombra, na sua mentoria, quando você identifica esse tipo de perfil, o que é que você visualiza e orienta ser mais eficaz em termos de mindset para essa pessoa, assim, o que é que você mostra para ele se desmontar disso, diz assim, cara, prepare independente. Ele tem que entender o porquê dele, ele tem que entender o propósito dele, no sentido assim, qual é para você a função de um líder, né? Porque se visivelmente eu falaria, né, eu traria isso, eu trago isso na questão.
Você tem que entender que se ele se tornar um líder melhor que você, o teu papel como líder foi excelente. Foi excelente, porque essa é a função da liderança. O grande fardo que todo líder carrega é também um grande mérito, que é criar pessoas melhores do que ele. Então, quando o líder consegue fazer isso, aí ele foi um grande líder. Um grande líder é aquele que muda a vida das pessoas. É aquele que sabe que a vida dos seus liderados foram mudadas porque ele esteve ali ajudando essas pessoas a mudarem suas próprias vidas. Existe muito esse medo. E aí entra um processo de autoconhecimento, de entender o valor de cada um, de trabalhar questões relacionadas a merecimento, né? Entra até questões relacionadas a perfil comportamental, porque muitas vezes o cara que é dominante, ele é, por natureza, competitivo. Sim. Eu já vi casos de líderes que lidavam, na área de vendas, lidavam com seus liderados como se ele também fosse um vendedor, competindo pelos leads, disputando. E aí, meu amigo, você perde o respeito do time, cria-se uma liderança não oficial ali, né? Mas aí é que entra um ponto importante, porque liderança é aprendível, é ensinável, é treinável. Existem pessoas que já nascem com aptidão ou são criadas com essa aptidão? Sim. Com essa facilidade? Com certeza. Mas é possível treinar para ser um bom líder. É possível treinar para se desenvolver como líder. Sendo que ao treinar para se desenvolver como líder, você também precisa treinar a sua autoestima, seu autoconhecimento, né? Treinar a si mesmo, o autocontrole. E a noção clara de propósito. Está alinhado com o propósito do que é ser líder. Ser líder não é só alcançar resultados ou fazer teu time alcançar resultados. Seu líder é despertar nas pessoas a vontade de serem melhores. É despertar nas pessoas a vontade de alcançarem resultados. Para elas. Porque se elas alcançam para elas, naturalmente a empresa vai crescer. Se tiver com os valores alinhados, com a cultura bem estabelecida. Sim. E esse ponto de cultura realmente é muito forte, né? Assim, cultura dá pra gente conversar aqui umas 300 horas, porque é muito interessante quando você tá entranhado no bom sentido a Sim. cultura daquele lugar, né? Sim. Porque às vezes É viva ali, né? É sólido. assim, até o próprio líder às vezes não tá num dia legal e a coisa anda e anda até do ponto onde ela chega assim, relaxa, tá isso aqui, porque assim, tá tão tranquilo aquela do teu cultura. liderado chegar pra você e falar assim, "Ei, tá tranquilo, chefe. bom, tá, Pode deixar, deixa comigo." Porque dá trabalho para que isso aconteça, mas Sim. quando acontece é muito tranquilo, né? Melhor dos cenários. Veio uma cena na mente quando você falou esse lance de que o medo de pegar o lugar da outra pessoa, Sim. né? 2003, tinha 23 anos, tava fazendo uma seleção para entrar na primeira agência de microfinanças que eu trabalhei, Uhum. tinha lá o gestor da agência e na seleção tinha o gestor dele, que era o estadual. Uhum. Né? E aquela velha pergunta de 1900 roda quadrada, onde é que você se vê daqui a 5 anos? Tá, pergunta. E aí fez essa pergunta. Essa cena é muito clara, assim. Eu lembro até o vidro que tava, a janela que tava atrás dos dois. Tava os dois sentados assim. E aí o da agência perguntou, Alan, e onde é que você se vê daqui a 5 anos? Aí eu, no seu lugar. No seu lugar. Não, ele ficou sem graça. Uhum. O estadual, que já era um cara mais desenrolado, assim. Sim, então você quer tirar o lugar dele, tal, assim. A gente ficou meio sem resposta. Aí o estadual disse: não, então você quer que ele vá embora? Não, foi assim: você quer que ele vá embora? Eu disse: não, ele vai assumir o seu lugar. Ah, então quem vai embora sou eu? Não, você vai assumir o lugar de alguém que eu não conheço ainda. Porque só deu você dois. É um processo de crescimento. Assim, eu vou assumir aqui, porque É aquela eu vou coisa, assumir pra aqui. um ganhar, o outro não precisa perder. Não. Pra um ganhar, muitas vezes significa que você também ganhou. Sim, total. A ideia é assim, eu penso assim, né? Quando eu ensino bem ao meu liderado, é porque ao assumir um desafio maior, ele pode assumir o meu. Não é porque eu vou sair, né? Cara, todo líder precisa, na minha visão pelo menos, precisa ter como meta se tornar dispensável. Precisa ter como meta se tornar irrelevante. Não no sentido negativo da coisa, mas no sentido mais positivo possível. É o melhor dos cenários, cara. Você acordar e você saber que teu time tá rodando. E você saber que você pode, por exemplo, só dar um pulo na empresa, que as coisas estão rodando. É utópico? Isso não é. Não, Isso não. é real, isso é possível.
É E é mérito de quem difícil, conseguiu é fazer. desafiador, mas é completamente possível. E aí você vai se engajar naquilo que só você pode fazer. Aí entra a questão da gestão de tempo, por exemplo, né? Porque eu preciso me engajar em coisas que só eu posso fazer do jeito que eu faço, eu como líder, como dono da empresa, e eu preciso contratar outras pessoas para que façam coisas que eu deveria estar fazendo, mas que elas fazem, elas são mais baratas do que eu, o tempo de hora delas, elas conseguem executar a mesma coisa que eu executaria e eu alivio o meu tempo. E aí Vai, eu vai mais para o estratégico. 80-20. Eu fico com 20% das coisas que geram 80% do resultado. E aí eu tenho tempo. É aquela frase, né? Quem muito trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Quem muito tá com a mão na massa não tem Sim. tempo para crescer. Você está muito no operacional e pouco no Quem tá estratégico. fazendo acontecer não tá fazendo crescer, meu amigo. É isso. Entendeu? Quem tá ali no operacional não tá fazendo crescer. Entendeu? Não é que tá ruim, nem que você não vai bater meta, enfim. Mas é porque talvez a sua empresa daqui a bons anos ainda vai estar no mesmo lugar. Porque Isso. você não Isso. foi para estratégia, não viu isso. Aquilo Isso. que você falou há pouco, né? O como dessa meta, se eu vou contratar mais Uhum. quantos, qual é Quais o os planos de software, ação para executar? o que é que eu. Exato. Se a pessoa não vem para pensar aqui, ele está ali Exato. ainda batendo aquela meta no operacional e E não aí sai. esse pensamento crítico, voltando para o estoicismo, é uma das coisas que a filosofia estoica mais preza, as faculdades racionais, é parar para pensar de forma racional. Peraí, qual é o como disso aqui, né? Deixa eu entender, né? Um dos maiores samurais que já existiu, se chama Miyamoto Musashi, morreu com 66 anos de câncer. Venceu acho que o primeiro duelo dele foi aos 16 anos, enfim. E ele escreveu alguns livros sobre mentalidade, sobre estratégia. E você vê muita semelhança da forma dele de pensar da filosofia estoica. E Musashi disse, entre várias frases, ele disse uma que faz muito sentido para mim. É preciso sempre lembrar que existe mais de um caminho para o topo da montanha. Eu preciso estar consciente de que caminhos são esses. Eu preciso ter noção de que chegar ao topo da montanha é o objetivo, mas que se eu estou subindo e esse caminho está bloqueado, eu preciso lembrar que existem outros. E esse processo de buscar esses outros caminhos, de racionalizar, de pensar em estratégias, de olhar e falar, poxa, o que é o correto aqui? O que é o correto a se fazer aqui? E agir conforme a pessoa que você quer ser, que você teria orgulho de ser. Né? Eu costumo dizer que uma frase que todos nós deveríamos nos fazer todos os dias, diante de cada adversidade, de cada dificuldade, é: o homem que eu quero ser faria o que agora? A pessoa que eu quero ser faria o que agora? Quando você se pergunta isso, na hora vem uma resposta, na hora vem uma imagem. E aí, se você vai fazer ou não, depende da tua maturidade, mas a resposta clara está ali. Muitas vezes, quando a gente se pergunta essas coisas, vem uma ideia do que deve ser feito. Quando essa ideia não vem, aí você sabe que está precisando de um mentor, por exemplo. É hora de contratar. É. E aí a gente continuando falando de meta, Vilaça, assim, o que eu percebo também é o, vamos dizer assim, o pouco treinamento dos líderes com sua equipe. Uhum. E acaba que a equipe não consegue diagnosticar as dores do seu cliente, ou não sabe fazer um pitch bem feito de vendas, talvez nunca nem ouviu falar sobre isso, o próprio Uhum. líder não Uhum. treina. Você consegue visualizar hoje, nesse cenário de falta de treinamento, ou é algo muito pontual? Não, as pessoas querem, os líderes, eles não estão, eles precisam entender que eles precisam fazer o trabalho difícil, que é treinar pessoas e desenvolver pessoas. A gente precisa lembrar o seguinte: eu só posso exigir na mesma medida que eu treino. Eu só posso exigir, eu só posso cobrar na mesma medida que eu capacito as pessoas, que eu treino, que eu desenvolvo. Quando você tem processos bem estabelecidos, por exemplo, quando você tem uma cultura bacana, você consegue ter mais tempo para focar só em treinar pessoas. A função do líder é treinar pessoas, é desenvolver pessoas, é ensinar pessoas para que elas executem a mão na massa, para que elas coloquem a mão na massa. Então, se o líder tiver que todos os dias dedicar um tempo para treinar o seu time, ele está fazendo a coisa, ele tem que fazer isso. Então, muitos líderes, como você falou, existe hoje uma ideia, e quer queira, quer não, isso foi, acho que muito implementado pela internet, de que as coisas têm que acontecer muito rápido, né? Essa pressa. E muitos líderes querem as pessoas já prontas, querem que as pessoas cheguem já prontas.
Sendo que ninguém chega já pronto. Se você, como líder, não tem nada para ensinar para aquela pessoa que está ali na tua frente, talvez você não deva ser líder. Se você não gosta de desenvolver as pessoas que estão ali, talvez você não deva ser líder. Você pode ir para o operacional e tá tudo bem. Sim. Você pode ir para o administrativo, você pode ir ali para os bastidores, não tem problema. Isso também é importante. Mas muitas pessoas querem ascender ao cargo de liderança. Eu estou fazendo um processo de mentoria agora numa empresa, e nesse processo de mentoria tem pessoas que já são do cargo de liderança e tem candidatos que foram selecionados. Foi feita a seletiva para que eles participassem dessa mentoria junto com o restante do time de líderes. E uma provocação que eu faço com frequência para a turma, em cada sessão que eu faço, é: por que você quer ser líder? Por quê? Você está disposto a treinar? Você está disposto às pessoas? Você está disposto a desenvolver pessoas? Você está disposto e tem a capacidade emocional de saber que as pessoas poderão e devem se tornar melhores que você? Porque, né, eu gosto muito de seriado, de filme. E tem uma série antiga que eu gosto muito, que é Vikings. Não sei se você assistiu. Chegou a assistir Vikings? Uma parte. Tem uma hora que tem um filho lá do Ragnar, né, do personagem principal, ele cresce, aí eles conseguem conquistar lá o território deles e tal, não lembro que temporada que é, mas aí o filho já tá um pouco maior, e aí tem uma hora que eles estão olhando de cima de uma montanha, só ele e o filho, eles estão olhando de cima de uma montanha, o lugar que eles conquistaram, né? E aí o filho dele fala: já quero ir pro próximo, vamos lá e tal, não sei o quê. Aí o Ragnar olha pra ele e fala assim: o que você vê quando você enxerga isso aí embaixo, olhando pro reino que eles conquistaram? Aí o filho fala: poder. Aí o Ragnar diz: o poder é muito perigoso. Ele corrompe os melhores. E ele potencializa a maldade dos maus. Então, muito cuidado. Muito cuidado com essa sua vontade de ter poder. Quando a gente dá o poder na mão das pessoas, a gente acaba conhecendo quem são as pessoas de verdade. Quer conhecer, dê poder, né? Dê poder. Né? Tem também a frase que quer conhecer, dê dinheiro. Sim. E pode ser que dinheiro, dependendo da situação, seja poder. o poder. Então, por quê? Por que você está como líder? Por que você quer ser líder? Ah, Vilas, porque a empresa é minha e tal. Tá, mas quantas e quantas empresas só cresceram e só chegaram a um patamar de serem grandes empresas quando o fundador entendeu que ele tinha que sair? E isso é uma atitude de humildade. Então, se você não quer desenvolver o time, se você não quer criar os processos, se você não quer fazer o difícil, se você não quer trabalhar a hora a mais, se você acha que as coisas já deveriam estar acontecendo de uma forma que você pode ficar meio período em casa, essa ilusão, né? Essa mentira que as pessoas carregam. Cara, não é pra você estar ali naquela função. Se você não tem essa disposição. É melhor se afastar e colocar alguém que faça Exato. melhor pela sua empresa do que você mesmo faz. Né? Exato. Você pode simplesmente sair. Colocar alguém bom ali, alguém formal, alguém que tem esse potencial que você não está disposto a desenvolver, e você ficar só mais distante na coordenação, alguma coisa da gestão, alguma coisa assim. Nesse cenário de treinamento, que eu vejo muito também, Vilas, é duas palavras, né? Assim, a crítica e o feedback são duas palavras que elas tomaram... Uma linha muito tênue, né? Não, assim, um conceito só da parte ruim, vamos dizer assim. Sim. Quando você fala para um liderado que vai dar uma crítica ou que chamou para feedback, automaticamente vai falar mal ou vai reclamar. Sim. Assim. A palavra crítica, ela é uma crítica construtiva, fez uma crítica Sim. boa de algo. Sim. Feedback é um retorno do que é bom, do que é não, mas você treina e no dia a dia não tem aquela cultura de elogiar, assim, reconhecer, né? Reconhecer que quando você chama alguém, como aqui uma reunião de feedback, uma pessoa já vem se tremendo toda, Sim. porque, assim, não tem a cultura de chamar para um feedback positivo, por exemplo. Sim. Ou até o negativo, tá? Sim, Ou sim. até o negativo tem que ser motivo de comemoração, o negativo tem que ser motivo de entusiasmo. Porque vai traçar a melhoria. As pessoas têm que entender que é em cima dos erros, é em cima do feedback negativo que a gente cresce. Ninguém cresce em cima de vitória, de acerto. Se você está acertando o tempo todo, pode ter certeza, você está um patamar abaixo do que você deveria estar. Tá fácil demais. Tá fácil demais. Então, o feedback negativo, quando você cria uma cultura, quando você ajuda as pessoas a ressignificarem o feedback dentro do seu time, a entenderem que o feedback é um presente, que a gente não dá feedback para quem a gente não se importa, já reparou? Sim. Você não cobra de quem você não se importa, você não cobra de quem você é indiferente. Eu cobro de quem eu sei que tem mais para dar. É. Num relacionamento, num casamento,
Quando a indiferença se Deixa instaura, de se meu amigo, importar, já era. já era. Entendeu? Enquanto eu tô ali chamando pro canto e dizendo, meu amor, não gostei desse comportamento, meu amor, o que é que você acha da gente melhorar aquilo? Ou ela chega pra você e fala, ó, eu acho que a gente tem que pensar diferente. Isso aqui não Ela tá foi se legal. importando, isso aqui não foi legal. É se importar. O se importar. O líder precisa mostrar que se importa. Então, no momento em que você tá fazendo um processo de feedback ou tentando criar uma cultura de feedback no seu time, a primeira coisa que precisa ser mudada é o significado do feedback, independente dele ser positivo ou negativo. Porque o feedback é algo que você dá para alguém ou para empoderar algo que ela já faz muito bem, ou para ajudá-la a subir a um novo patamar. Sim. É muito comum que líderes não gostem de ter conversas difíceis, não gostem de de dar feedbacks. Geralmente, o líder que não gosta de dar feedback é porque ele não gosta de receber. Porque feedback para ele é ruim. Ele não sabe lidar com críticas. E aí, só um parênteses, né? Na filosofia do estoicismo, disse que as coisas só têm o significado que a gente dá. Então, quando eu falo a palavra crítica, nós, na nossa cultura, já atribuímos um significado pesado, ruim para ruim. crítica. Mas não necessariamente tem esse Não. significado. Né? Que nem se lascar. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Se lascar. O que a gente pensa quando a gente fala se lascar? Se lascar é se lascou, né? Se deu mal. Não, como é que se faz uma joia? Não é lascando a joia? Lascando ela. Você lasca, vai pra polir. Você está se lascando, você está polindo, você está Sim. preparando algo melhor. Então, mudar esse significado também. Suportar. Eu usei essa nos meus votos de casamento. Eu lhe suporto. E aí a turma... Porque suportar significa dar Dá suporte. suporte, pô. É estar contigo. Mas é te levantar quando você parece precisar. pesado, né? Eu não te suporto, é a frase mais comum, né? A gente coloca o significado errado nas coisas. E aí, nós, como líderes, por exemplo, precisamos entender qual é o significado que cada coisa, cada palavra, cada situação tem na mente do meu liderado. Porque isso vai influenciar na forma como eu tenho que me aproximar dele, na forma como eu tenho que tratar daquele assunto. O feedback, para que ele seja instaurado como cultura e comemorado, que seria o correto, precisa de todo um trabalho de ressignificação com o time. Do time entender que aquilo que o líder está fazendo ali é algo que mostra que o líder quer que você melhore. E, poxa, o que é melhor da gente ter na vida do que alguém que quer que a gente Que se melhore? importe, Entendeu? E aí, óbvio, tem técnica de feedback, de comunicação, não é feedback de qualquer jeito. Né? Tem algumas coisas que precisam ser desmistificadas, por exemplo. Feedback positivo pode ser dado em público. Será? Qual é a cultura? As pessoas têm uma cultura, por exemplo, uma cultura de honra. As pessoas têm a cultura de aplaudir as outras no time? Ou rola uma competiçãozinha, uma inveja? Porque na hora que você... Porque tem muito líder que pensa assim, principalmente a galera que veio da área de vendas, que é a competição o tempo todo. Que acha que se eu empoderar você na frente de todo mundo, eu vou provocar os outros para que os outros queiram ser também, né? Mas aí você cria uma competição, talvez negativa, Sim. talvez nociva. Que é uma cultura ruim, que sua Exato. intenção não era nem Então, o essa. feedback positivo não necessariamente ele tem que ser em público. Tá? Isso não existe essa regra. Você tem que entender o teu time e o que teu time entende com essa questão do elogio e tal. Tá? Ele até pode não ser em público, mas ele precisa existir, né? Assim, o que eu vejo é que a turma se especializa em dar feedback, estuda tudo, como se faz, tal, mas aí só dá na hora do negativo. Assim, Isso. vai aí, não, eu sei fazer, eu faço assim, uso essa técnica, mas os liderados começam assim, ó, o Alan chamou para dar feedback, já sabe, se entrou naquela sala ali, o pau vai comer. Então, assim, cria-se uma cultura de que é só ruim. Então, eu sinto falta de, no meio, usar os dois, assim. Onde é que você vai dar um elogio, se só nós dois ou em público, é estratégia sua. Mas que existe esse momento de reconhecer, né? Para dar um feedback negativo, vamos colocar assim, um feedback de melhoria, e essa é uma ótima ressignificação, em vez de chamar de feedback negativo, chamar de ponto de melhoria, feedback de melhoria, é interessante que você comece com um acolhimento, né? Hoje na mentoria de manhã eu ensinei essa técnica, que é a tal da técnica lá do feedback burger. É um hambúrguer, um sanduíche. Você começa com acolhimento, você começa... Alan, cara, você é um cara sensacional pra gente, você é um cara muito importante, muito bacana. Eu sou teu fã, sou fã do jeito que você faz tal coisa, e aí tem que ser sincero. Sim. Eu sempre digo, Vilaça, mas
Se não tiver nada pra eu elogiar dessa pessoa, aí eu te pergunto, meu amigo, por que que ela tá no teu time? Quem tá errado é você. Né? Então é olhar para. Porque, sinceramente, você quer elogiar daquela pessoa e você realmente elogia com sinceridade. E aí você entra no feedback. Então, o feedback, mesmo que ele sendo um ponto de melhoria, sendo um feedback de melhoria, ele começa com esse processo de acolhimento. Tem que ser pontuado, tem que estar no começo e tem que estar no fim. No fim, principalmente, ajudando a pessoa a enxergar. Se ela melhorar aquilo ali que está no meio do processo, aquele ponto a ser trabalhado no meio do processo, aquilo que causou o motivo daquele alinhamento, se ela melhorar aquilo, o que ela vai ganhar nessa jornada dentro da empresa? Eu gosto de chamar de ponte ao futuro. Você fecha com a ponte ao futuro. Cara, e se você, se a gente alinhar isso, na hora que você conseguir, juntando a tudo isso que você faz de bom, meu irmão, aqui o futuro é brilhante, eu vejo. Eu vejo você caminhando com a gente aí durante muitos anos e eu quero isso porque você é muito importante pra gente. Vamos com a gente, conte comigo, tô aqui. E é isso. E você cria essa esperança na pessoa. É uma experiência diferente. Isso, a pessoa sai feliz de ter tomado um feedback. Sai de lá assim, rapaz, eu tava fazendo isso aqui errado, mas saí com um direcionamento tão legal, assim, que vou começar a fazer bem feito, né? Glaça, a gente tá, infelizmente, começando a se caminhar para o final, o papo tão bom aqui, a gente passaria mais horas. Tirando o conselho de procure um mentor, tirando esse que eu acho que já ficou claro que é necessário para quem, principalmente quando você trouxe aquele exemplo do HD externo, gostei disso, assim, você vai se conectar com alguém que tem um HD externo que vai colocar a mais que o mais, assim. Não, assim, nem só conhecimento, vamos dizer assim, teórico, o prático de como sabedoria. Fez, né, aquela assim, eu fiz isso e faça também que vai dar certo. Tirando isso, que um líder precisa ter um mentor, o que você vê hoje de principal que um líder precisa fazer? Ou se você quiser falar em termos de tipo de treinamento, ou tipo de ação, ou comportamento, enfim. Um conselho que você daria para um líder hoje fazer? Eu acho que a gente pode... Um líder, ele nunca pode parar de se desenvolver. Principalmente a questão da mentalidade. Ele tem que estar cada vez mais seguro de si como líder. Ele precisa estar cada vez mais centrado. Ele precisa estar cada vez mais consciente das suas capacidades, das capacidades do seu time. E isso naturalmente traz uma calmaria para lidar com as adversidades, que transmite uma calmaria para o time. Então, inteligência emocional é um termo bacana. Um líder com inteligência emocional é um líder propício ao crescimento e a levar seu time a crescer. Então essa capacidade de lidar com as adversidades, de ser antifrágil. O que é antifrágil? Antifrágil é o que vem depois da resiliência. Resiliência é cair e levantar. Antifragilidade é cair, levantar e aprender a não cair de novo do mesmo jeito. Por causa da queda, descobrir algo novo. É levantar melhor. Então, isso é antifragilidade. O líder antifrágil é aquele que vai tomando consciência de si, é aquele que vai desenvolvendo a sua capacidade de entender cada vez mais pessoas e de se entender. Eu não tenho como entender pessoas se eu não buscar me entender. O líder, né? É comum que os líderes façam cursos de técnicas de liderança e tudo mais, mas esqueçam da questão do autoconhecimento. Olhou para dentro, né? Você consegue entender melhor as pessoas quando você se conhece. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que o líder não pode deixar de ter? Esse desenvolvimento da própria mentalidade, dessa maturidade, dessa serenidade, desse papel dele como líder, propósito como líder, inteligência emocional, sabe? Se for assim, o caminho é bem trilhado. O tema inteligência emocional é bem interessante, porque ele lhe dá suporte para tudo que a gente conversou aqui nessas horas, assim, para você fazer tudo isso, né? Porque uma pessoa emocionalmente abalada nas seus diversos pontos, ele não consegue colocar em prática nada do que a gente conversou aqui, nenhuma estratégia. Eu na época da pandemia, eu fiz um curso online sobre gestão de tempo, produtividade e disciplina. E o primeiro módulo desse curso tinha 16 aulas só sobre inteligência emocional. Por quê? Porque não adianta eu te dar as melhores ferramentas de gestão de tempo e gestão de prioridades. Não adianta eu te ensinar como é que se criam hábitos. Não adianta eu te ensinar uma série de técnicas para que você tenha uma vida mais produtiva,
se você não está emocionalmente preparado, se você não tem a capacidade mental de lidar com essas coisas, de se conhecer, de saber que você é a sua própria armadilha, de saber que você, conhecer você e seus autossabotadores, porque você vai fazer durante uma semana aquela técnica ali, depois você volta. O ambiente, por exemplo. Ambiente é um negócio absurdo, a gente tem que saber que ambientes a gente está frequentando, porque o ambiente é soberano. O ambiente define muito da nossa forma de pensar. Total. Se a gente não está escolhendo os ambientes certos para estar frequentando, inclusive na tela do celular, nós seremos moldados por aqueles ambientes aos quais a gente frequenta e eles incutem na nossa mente valores, ideias, formas de pensar. E é isso que vai definindo que caminho a gente vai tomar. Esse lance de ambiente, esse no dia a dia, você que está nos assistindo, você percebe, você vê, vou citar alguns aqui e não percebe, mas a gente enxerga. Jogo da Champions. Uhum. Um brasileiro que estava aqui na geral do nosso estádio, que costuma invadir o campo, mesmo que tendo trocentas grades, os caras pulam, destrói e tal. Esse cara tem dinheiro e vai assistir o jogo da Champions, que a cadeira fica Na beira do campo. na beira do campo, e ele não invade. Aí é cultura. Ele não invade. Ele, o mesmo cara que pulou a grade Sim. aqui, porque o ambiente que ele Exato. tá molda. Exato. Ele tá ali, ele vai ficar igual no sentado de boa ali. Exato. É muito engraçado. Assim, o ambiente é Não, e soberano outra total. coisa, você que veio da área de vendas, né? Você sabe, cara, que o setor comercial ele tem que ter uma sala particular na empresa, fechada, para fazer barulho mesmo, para ter competição, para ter aquela competição saudável, né, aquele negócio e tal. É diferente de um setor financeiro. Quando você junta as duas coisas, Alguém perde. alguém perde. E geralmente é o comercial. Sim. Que precisa do barulho. Exato. Porque o ambiente estimula. Do mesmo jeito igreja, do mesmo jeito é a prática de atividade física, do mesmo jeito é a alimentação, Sim. do mesmo jeito são os estudos. Quantas e quantas pessoas durante a pandemia não conseguiram trabalhar ou estudar porque o ambiente de casa não Não favorece. não favorece. Do mesmo jeito, quantas pessoas pós-pandemia tiveram dificuldade de descansar quando chegavam em casa, porque na pandemia se transformou em um local de trabalho e de estudo. O quarto. Sim. Quantas pessoas ficaram trabalhando no quarto? E aí, pós-pandemia, não conseguiam mais ver o quarto como um lugar Como de descanso. descanso. Você muda o significado dos ambientes. Vai muito depender de como que você lida com cada um daqueles objetivos, daquelas metas, daqueles valores que você tem. Agora, estar convivendo com pessoas que querem as mesmas coisas que você potencializam e muito a tua capacidade de chegar no resultado. É. Porque o ambiente é soberano. E aí eu vou me estender mais uns 2 minutos só para puxar isso que você colocou agora, de conviver com pessoas que lhe coloquem para cima, né? Assim, a velha frase de que você é a média de quem você convive. É muito interessante isso, porque não é que você vai deixar alguns amigos de lado, apenas assim, você vai ter que tentar ficar mais próximo no dia a dia de alguém que lhe coloca Claro. para cima, né? Então, assim, Claro. eu acho que dentro da liderança tem muito isso, até essa pessoa não é o meu mentor oficial, mas eu quero estar perto dela. Isso. Porque mesmo que não seja para oficialmente me ensinar, só estar perto e ver como ela age, com quem ela conversa, isso vai moldando a outra pessoa também, né? Nós tendemos a querer ficar próximo de pessoas que nos inspiram e que fazem com que a gente se sinta melhor. E aí a questão da inspiração, beleza, é muito claro, me inspira aquela pessoa. Agora, fazem com que eu me sinta melhor, por quê? É uma coisa a se perguntar. Né? Porque se você está mantendo um relacionamento com um amigo, né? Se você está ali frequentando o mesmo ambiente que alguns amigos, e você sabe que os valores desses amigos não são valores que vão te levar onde você quer chegar, são valores que você tem, inclusive, talvez vergonha, ou você não fale para ninguém, comportamentos e coisas que são conversadas ali. Se você não pode falar do que está sendo feito, talvez você não deva estar ali. Não deu também. Então, por que você gosta de estar ali? Que parte do teu ego, da tua identidade está sendo alimentada estando num ambiente como esse? E o que você está perdendo ao estar num ambiente como esse? Porque isso é uma pergunta a ser feita também. Você está abrindo mão de quê? Porque a gente sempre abre mão de alguma coisa. Toda escolha é uma renúncia. Né? Então, o que você está disposto a abrir mão
para alcançar o que você quer alcançar. Usar dentro das suas 24 horas do dia, que são tem limite, né? Você está escolhendo aquilo, deixando de fazer outra coisa nesse mesmo tempo, né? Muito bom. Vilaça, infelizmente, chegando ao final, a gente tem uma prática aqui de indicar Sei. o livro, né? Eu até comentei Sei. pra você trazer alguns. Eu pedi pra ele trazer um, ele trouxe logo três, assim. 4. Quatro, tem outro aqui. Mas assim, recapitulando para os nossos espectadores, é que no final a gente sempre traz, primeiro para estimular o ato da leitura, então as pessoas que vêm aqui sempre com o seu conteúdo vasto dentro do que a gente apresenta aqui no podcast, mas não necessariamente que precisa ser livro dentro da área de atuação, mas geralmente acontece que fica dentro da atuação, mas pode ser qualquer um. Aqui é o que é que o Vilaça traz hoje de dica de leitura, um livro que ele gostou, que tem um tema interessante. Vou passar muito rapidamente por 2, e 2 eu quero falar mais, um pouco mais completo. Um é esse aqui, que são pequenos ensinamentos, tá aparecendo aí pra mim? Pequenos ensinamentos sobre liderança baseados em Jesus. Então, como despertar o melhor das pessoas, o que podemos aprender com Jesus sobre o crescimento pessoal e formação de times. E aí são pequenos capítulos, ó, que inclusive meus livros são tudo riscados. Ah, o meu também. Meus livros são tudo riscados. São pequenos capítulos que você vai, um dia, por dia, por exemplo, eu gosto de fazer assim, eu pego um dia, eu tenho a meta de ler de 10 a 15 páginas por dia. Então, esses 2, por exemplo, são os que eu mais leio, esse aqui atualmente, que eu estou no processo de terminar, tá aqui a marcação. Então eu abro aqui, eu leio num dia, circulo ou sublinho as partes mais importantes e depois eu tomo nota do que eu sublinhei. Então esse aqui, que é um livro para líderes que querem desenvolver uma capacidade de liderança mais humanizada. Esse aqui, que também é para líderes e é escrito por um terapeuta cognitivo-comportamental, um psicólogo, sobre a mentalidade de Marco Aurélio, um dos maiores líderes que o mundo já teve. Pense como imperador. Esse livro é estudando a linha filosófica do estoicismo que Marco Aurélio implementava no seu dia a dia. Marco Aurélio deixou um livro para nós, somente um, que era o diário dele. Ele nem escreveu, ele escreveu para ele mesmo, e o mais legal é isso. Chama Meditações. As pessoas acharam esse diário e transformaram esse diário em um livro. Então isso aqui é meio que traduzindo, esse livro é meio que traduzindo, né, o Meditações, a forma de pensar, tá? O mindset de Marco Aurélio. E esses 2 aqui, um é o Diário Estoico, que a gente já falou um pouco mais cedo, que são 365 reflexões sobre disciplina, coragem, mentalidade, sabedoria. Quer aprender sobre o estoicismo na prática? Esse aqui é um excelente livro, Diário Estoico. E esse aqui que todo empreendedor tem que ler, O Lado Difícil das Situações Difíceis. Esse é um livro sem frufru, é um livro muito fora do convencional, no sentido de não tem fórmula mágica, não tem listinha, né? Assim, 7 coisas que... Não, é o cara contando a história dele de todas as vezes que ele se lascou, que deu errado para que ele conseguisse criar as suas empresas. Então ele traz a parte difícil de ser empreendedor. Esse livro aqui é espetacular e todo empreendedor tem que ler. O Lado Difícil das Situações Difíceis. Muito bom, muito bom. São esses. Eu tava pensando aqui em que livro comentar hoje, e aí me veio esse livro faz um tempo. Eu digo, hoje eu vou levar um que tem nada a ver com o tema, que já eu trago alguma coisa do que eu leio, negociação, liderança. Mas esses dias, vendo algumas discussões de mais uma vez a gente politizando as coisas, como está acontecendo agora na catástrofe lá do Rio Grande do Sul, e aí eu lembrei desse livro, que é livro por Fábio de Mello e o Karnal. Legal. Crer ou não crer que aqui tem um ateu e um padre. E aí, quando eu li esse livro, a primeira coisa que me veio à cabeça, e por isso eu quero compartilhar ele, é como a gente pode se comunicar tão bem com quem pensa totalmente o oposto da gente. Total. E é o que eu acho que falta muito isso, né? A gente comentou até hoje durante o podcast sobre quando a pessoa está falando. A disputa, né? A competição. Você já está ali pensando o que você vai responder. E eu lendo esse diálogo aqui e percebendo como um ateu é tão ouvido por um padre, como um padre é tão ouvido por um ateu, e um diálogo no nível muito alto, e eu hoje vejo conversas num nível muito baixo que ninguém se ouve porque pensa diferente. Tem contexto que
que seja mais diferente do que um ateu conversando com um padre, assim, são mundos totalmente opostos. Então, assim, independente de religião, crer ou não crer, assim... É um exercício, é um confronto, muito, né, cara? Muito, assim. Tem horas que eu vi aqui um trecho que aí o padre falava, eu digo, eita, agora eu fiquei curioso o que Karnal vai dizer. Idem, né? Karnal trazia um contexto que eu digo, cara, ele agora botou o padre sem saída. Aí o Fábio Melo vinha, um diálogo espetacular, então mostra muito, assim, você acaba bem rapidão, um livro pequeno. E deve ser gostoso de ler, né? Muito, assim, esse eu não li ainda. Aguça a curiosidade de ler o que é que vem de resposta, é muito interessante. E eu acho que traz muito esse momento, eu quero lembrar por conta disso, traz a nossa realidade hoje, de que a gente não está conseguindo se comunicar com quem pensa diferente. E se um padre consegue se comunicar tão sabiamente com um ateu, e o ateu tão sabiamente com um padre, por que eu não consigo conversar com quem pensa que uma cor ou outra é diferente? Então fica a dica da minha leitura essa. Vilaça, muito obrigado pelo papo, você é espetacular. Mesmo. Deixe, por favor, suas redes, onde o pessoal lhe encontra. Mais no Instagram mesmo, a gente tá focando bastante lá, que é Felipe Villaca, né? VILLACA.fx. Cara, brigadão mesmo. Obrigado vocês, papo cara, foi espetacular, muito bom. Para quem nos segue ou quem ainda não acompanha o Connection Podcast no Instagram, @ProConnection Podcast. Para me encontrar, @LimaAlonOficial, lá a gente conversa muito sobre negociação, quem quer essas dicas me acompanha, mas não deixa de seguir o ProConnection, que hoje com esse grande Vilaça, espero que vocês tenham gostado, compartilhem, curtem, comentem, e em breve muitos cortes para vocês mandarem aí para os seus amigos e familiares. Então fica aí o agradecimento e espero que em breve a gente se encontre em outros lugares. Como você treina também, a gente se encontre pela Beira-Mar com certeza. em algum momento. Obrigado, meu amigo. Cara, obrigado. Sucesso, muito bom. Sucesso para nós. Valeu, turma. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.